Salve, salve família, bem-vindos a mais um Flow. Eu sou o Igor e hoje eu vou conversar com o Roberto Justus. Obrigado por vir aí, cara. Boa noite, um prazer enorme estar aqui. Estava muito curioso em entender como é que funciona o maior podcast brasileiro. Bom, não sei se é o maior, mas... Dizem que é. Mas obrigado. A primeira vez que eu ouvi sua voz fora de um programa de TV... foi quando o Otávio Mesquita te ligou no meio de um jantar que você tava, ele tava participando aqui. Eu vou ligar pro Justus. Ele tem mania de fazer isso, né? Ele tem mania, ele sempre... às vezes eu tô, né, fazendo minhas coisas, não posso atender, mas ele tá sempre... tô não sei o quê, tô no ar, tô fazendo... Ele faz isso, fez de um teatro uma vez que ele tava fazendo com um monte de público ao vivo. Puta, cara, por que deu teu telefone pro Otávio Mesquita? É o verdadeiro mala sem alça, Otávio Mesquita. Eu amo ele de paixão, mas como ele é um mala. Imagina um dia ele chegando na tua casa com aquela combinha dele, melhor não, né? Não, ele é uma figuraça, é um querido, é muito do bem, né? Aquela pessoa que não tem nenhuma maldade, então, sempre divertido. Eu nunca vi o Otávio de mau humor. Isso é uma coisa muito rara, né? Verdade. Bom, antes da gente continuar, deixa eu falar dos nossos patrocinadores aqui. Começando pela Insider. A Insider, que é essa camisa aqui que eu tô usando, é uma tech t-shirt. Ela usa um tecido diferenciado aí pra ter uns atributos que são muito interessantes. Por exemplo, essa camisa não desbota. Você compra ela e só vai lembrar de comprar outra porque desbotou nunca mais, porque ela não desbota, tá? Tem um conforto térmico diferenciado também, ela tem ação bactericida, tem uma facilidade que você lava, pendura, coloca ali, não precisa nem passar, ela já está pronta para você usar de novo e você pode usar em basicamente qualquer ocasião, porque elas são camisas tranquilas, assim, básicas, sabe? Você sempre me vê de preto, mas na verdade tem várias cores também e várias outras peças de roupa também. Inclusive tem cueca, tem calcinha, tem moletom, tem meia, tem um monte de coisa lá no site deles, que é insiderstore.com.br. E inclusive eles já começaram o movimento para Black Friday, já tem preços melhorados lá no site deles e você ainda pode usar o cupom FLOW15 para ganhar 15% de desconto, que vai até o final da Black Friday aí, até o final da... vai perdurar aí pelo mês de novembro aí, então dá pra você dar tempo de você entrar lá e usar o cupom FLOW15 pra ganhar 15% de desconto. E se eu fosse você, eu entrava logo porque os preços estão abaixo do normal e isso faz com que as mercadorias desapareçam. Então entra lá, insiderstore.com.br, usa o cupom FLOW15 que você vai se dar muito bem aí e, pô... Você nem vai lembrar de comprar roupa de novo, aí se depender da qualidade dos produtos lá. De verdade, vocês me veem usando o tempo inteiro. Conheço um monte de gente famosa que usa aí, inclusive pediram pra não falar que eles usam. Na verdade, eles não pediram, só não me autorizaram a falar. Então é isso. Faltou alguma coisa? Verdade, tem aqui grandão, ó. Hoje tá rolando uma promoção no site de até 40% de desconto nas underwear, cueca, calcinha, essas paradas. Certo, Borga? Certo. Então, mas isso daí, como eu disse pra vocês, isso desaparece do estoque, desaparece mesmo. Então, entra lá, insiderstore.com.br, tem o QR Code aqui e tem o link também no comentário fixado. Beleza? Outra coisa. Hã? Tem presente hoje, não? Tem presente, pô. Calma aí, pô. Caralho, o cara tá apressado. Claro que tem presente, pô. Tu acha que o Justus ia vir aqui e ele não ia ganhar presente? Obrigado. Pô? O cara vai ganhar presente. Obrigado. Porra. Escreveram meu nome errado. Foi ele. É Justus com U. Eu já demiti, nego no aprendiz por causa disso, viu? Essa eu ganhei a camiseta que não desbota? Pô, então, ótimo, maravilha. Você deve ser uma cueca também. Cueca? Não desbota também? Também não. Então tá bom. E é extra large? Tem que ser, né? Porque se não for, não vai caber. Não, é extra large, né? Obrigado, viu? Tá bom, então. Também tá rolando agora, nesse momento, a semana aí do 25º ano do Teleton. E o Teleton é um projeto da ACD em parceria com o SBT, que vocês devem conhecer. Vários famosos vão ali para tentar levantar uma grana para ajudar pessoas com deficiência, né? Se você puder, inclusive, eu te agradeço que para puder ajudar, eu te agradeço porque vai ajudar esse projeto a continuar existindo e continuar ajudando pessoas que precisam dessa ajuda, tá? Então aqueles 10 conto que tá sobrando aí, ou qualquer outra quantia que você puder ajudar, tem o QR Code aqui em cima e também tem o link aqui no comentário fixado, tá?
E é bastante importante, né? Porque, assim, essas pessoas, elas geralmente estão desamparadas e a ACD faz um trabalho incrível e brilhante nesse sentido. Portanto, se você puder ajudar, eu garanto que vai fazer bem para você, tá? Qualquer desconto. Tem o QR Code aqui, o link aqui no comentário fixado também. E, bom, é a campanha Espalhando Bem, né? Esse projeto aí que já tem mais de 9 unidades espalhadas pelo Brasil. Então, ajuda aí que você vai ficar mais feliz também, beleza? E para finalizar, é que o Roberto não bebe, né? Senão eu ia perguntar para ele se ele já tomou hidromel. Hidromel, cara, é uma bebida que tem uma galera que pensa que... É isso aqui. A galera pensa que é mistura água, mel, e aí joga cachaça, vodka, qualquer coisa assim para dar o teor alcoólico, mas na verdade é como se fosse um vinho de mel, só que você tira a uva, põe o mel, processo de fermentação, fica com um teor alcoólico natural. Falei merda, Felipe? O cara tava em Nárnia ali. Bom, o hidromel, ele tem 4 sabores que são... nesse momento, se você entrar lá no site que é philipemid.com.br, você vai dar de cara com 4 sabores, que é o tradicional, o primeiro, que deu origem às outras receitas. O frutas vermelhas, que é o favorito da galera aqui, é um pouco mais doce. Tem o Double Oak, que é o meu favorito, ele é um pouco mais seco. E tem o Oak Aged, que é maturado com lascas de carvalho. Sabe quanto custa uma lasca de carvalho, cara? Eu não sei nem o que é isso. É caro. Carvalho é uma madeira. É coisa é refinada, entendeu? Então entra lá no site. E tem também, 2 sabores misteriosos, certo? Que ninguém sabe quais são, nem eu, né? Que estão lá eles foram criados. Eu posso falar que eles foram criados pensando na temporada quente do ano. Posso falar isso, eu acho, né? Tá bom, refrescantes. Então, se você entrar lá no site philipemid.com.br, você ainda pode usar o cupom FLOW10 para ganhar 10% de desconto na tua compra. Então, se fosse você, se você nunca experimentou nenhum desses, coloca logo os 4, coloca logo os 6 no teu carrinho de compras aí e manda ver. Usa o cupom FLOW10 e você vai ser... Bom, mas é importante que você tenha 18 anos, tanto para comprar quanto para consumir bebidas alcoólicas, tá bom? Você não vai se arrepender porque são produtos que eles já participaram de vários concursos, inclusive internacionais, e ficam ganhando medalha de ouro, de prata o tempo inteiro. Não cansa não, cara? Não cansa não. Então, é a garantia que é um produto maneiro mesmo. Pessoalmente, já experimentei outras bebidas, outro hidromel e não é tão maneiro não. Esse aqui é bem mais legal. Então entra lá, philipemid.com.br, também tem o QR Code e também tem o link aqui no comentário fixado. Beleza? É isso. Calma, cara. Vou te dar o presente. Porra. Aí, eu sei que tu não bebe, mas tu deve conhecer alguém que bebe. Eu vou dar para alguém de presente. Isso. Tem o pessoal que tá me perguntando qual que é o link da nossa entrevista, tá? O Jean e o Borga vão saber. Isso aí. Tá, coloca aí pra mim, tá? Tem um emblema, não tem, Jean? Deixa eu ver o emblema aí. Você está demitido. Que legal. Então, você que está assistindo, você pode resgatar esse emblema. Isso você tinha que ter me dado de presente, um quadro com essa Vou mandar para você. Com essa caricatura. Vou mandar para você. Isso é legal. Vou mandar para você. Tá um pouco diferente de mim, mas tá ok. Mas dá para ter uma ideia. Dá pra enganar. Então, você que está assistindo, você pode pegar esse emblema também para adornar o teu perfil, completar a tua coleção, totalmente de graça. Tudo que você precisa fazer é entrar em nv99.com.br/resgatar e o código é Roberto Justus, tá bom? Justus com 2 U's, tá bom? Então não vai dar esse mole. Tá anti-burro, então. Então você pode escrever do jeito que quiser que você consegue. Também você pode mandar uma mensagem pra gente. Hoje vai ser um pouco menos, o Jean já dá uma limitada ali, porque o Roberto precisa ir embora. Tá? Então vamos... Mas pode mandar umas mensagens lá, na mesma plataforma, inclusive, nv99.com.br/flow, ou no link também tá aí no comentário. Tá tudo no comentário fixado. Beleza? É isso. Cara, esse lance de você está demitido. Você está demitido. Isso daí é bom demais. E foi o que te trouxe pra mídia mainstream, não foi? Que a galera começou a saber quem era o Roberto Justus, não foi? Isso foi lá em 2004. Igor. 2004. Em 2004, a Rede Record Televisão me ligou e falou: tem um programa maravilhoso nos Estados Unidos que o Donald Trump faz. A gente acha que você teria toda a condição de fazer. Tem alguns pré-requisitos para esse programa. Que você é um grande empresário, você é líder de mercado do setor de publicidade, você é um cara articulado, tem uma aparência boa, tem tudo a ver com TV, de repente poderia funcionar. Eu falei, cara, tá louco, eu não quero saber disso. No primeiro momento, não curtiu? A primeira reação foi nem pensar, mas eu até era mais low profile na época, gozado, né? Tu não queria aparecer. Mas eu era conhecido um pouco por ter sido
ter relacionamento com pessoas mais conhecidas, eu tive com a Galisteu, com a Eliana. Então já assim, o público da fofoca já me conhecia. Então eu era um empresário um pouco mais conhecido por isso. Não é nenhum mérito nisso, mas pelo menos era mais conhecido. E aí eles me convidaram, aí eu fui ver o programa. Eu não tinha, eu confesso que eu não tinha visto. Quando eu fui ver, falei, nossa, isso é muito legal. Isso é um programa de negócios que traz exemplos interessantes para as pessoas. Pode ser, cara, eu vou fazer um teste. Eu fui fazer um teste. Eu liguei para eles e falei, quer saber? Eu fiquei de pensar, também não neguei na hora. Aí topei. Aí em 2004 fizemos o primeiro, eu fiz 9 temporadas. Eu saí uma época da Record, aí o João Dória fez no meu lugar. Não ficou tão bom assim. Nessa primeira tacada, tu fez 9 temporadas. Eu fiz 9 temporadas. Não, na primeira tacada eu fiz 2004, 5, 6, 7, 8 e 9. Tá. Em 2009 eu sei, fiz 6 temporadas. Tá. Aí depois, na segunda vez que eu voltei, fiz mais 2, depois fiz mais uma, depois fiz mais 2, fiz mais uma na Band depois. Isso foi depois, foi já dois antes da pandemia. Foi em 2019, 2019, né? Que eu fiz o com influenciadores, né? Pois é, esse foi bem interessante mesmo. E porra, cara, eu sempre quis saber se tu realmente ficava muito puto. Porque tu parecia muito puto ali, sabe? Assim, os caras faziam as paradas que tu não curtia e tal, e tu, porra, ficava puto, cara. É muito engraçado, porque as pessoas, assim, primeiro que eu tinha que fazer um pouco... Se eu fosse aquele empresário bravo daquele jeito, todo dia no meu negócio, eu não teria um funcionário trabalhando para mim, né? As minhas empresas já foram eleitas melhor empresa para trabalhar várias vezes. Sim. E o ambiente você tem que criar. Eu vendia um intangível chamado ideia. Quem produz ideia são pessoas. Se eu não tenho pessoas motivadas, se eu não consigo entender que a forma de falar com elas é importantíssima para tirar o que elas têm de melhor, eu como líder eu tenho que atrair, motivar e reter talento. Eu não vou reter talento daquele jeito. Então, primeiro explicar para as pessoas que o Roberto Justo daqui fazia ali era todo o meu pensamento ali era real, eu não tinha roteiro como você não tem aqui, mas eu era exagerado na exigência. Então, hoje teu parceiro escreveu o meu nome errado aqui, lá o cara era demitido por fazer um negócio desse. Isso na vida real não ia acontecer, eu ia chamar a atenção, cara, pô, tá trabalhando comigo, pô, pelo menos, né, aprende a escrever meu nome, estuda, analisa, né? E teve um cara que tomou uma dura danada a mim, um dos motivos dele ter saído foi... Pô, o cara participa de uma seleção com 100 mil pessoas, faz o programa comigo, tá lá, e não sabe escrever o nome da pessoa com quem ele quer trabalhar. Quer dizer, é um absurdo, o mínimo detalhe. O brasileiro tem que entender que Deus está nos detalhes, né? Você tem que prestar atenção nas coisas. Mas, enfim, as pessoas achavam que eu acordo de manhã e demito o cachorro em casa. E eu não faço isso, né? É muito pelo contrário. Mas eu sempre fui muito exigente, o nível de exigência foi muito alto, a minha vida toda empresarial, perfeccionista, até um pouco chato no sentido de exigir demais. Lá no programa, extrapola isso exponencialmente, porque parte do que nós estamos analisando é quanto esses caras resistem à pressão. Né? Então, assim, era uma pressão insuportável para eles. Então, eu era implacável com eles. E eu fiz muito bem esse papel, tão bem que as pessoas tinham medo de mim. Né? Na rua, até as pessoas, nossa, o cara é muito bravo e tal. Mas eu não sou tão bravo assim. Eu não sou um cara, assim, eu sou um cara, como eu te falei, muito exigente, muito chato de querer que as coisas... Mas eu dou oportunidade. Cara, se o cara insistir no erro todo, trabalhando comigo, né? Vai ter que... Eu sou meritocrático, né? Assim, o sistema expele quem não funciona. E o sistema premia quem funciona. É assim que as minhas empresas são assim. A gente dá tudo... Assim, eu sou distribuir riqueza para os caras. Quer dizer, quem está comigo vai ganhar dinheiro comigo, vai crescer comigo, vai ser meu sócio, vai ser o que for. Mesmo o funcionário mais simples da empresa tem que ter participação no resultado. Eu sempre fui muito meritocrático. Agora, não funcionou, querido, não tem amigo, né? Vai ser meu amigo lá fora, na empresa não vai trabalhar. É assim que funciona, na minha opinião, a empresa eficiente. Né? Sim. Essa característica de ser exigente, essa característica de como você trabalha, de premiar as pessoas que trabalham contigo e tal, dá pra dizer que esse é o que te trouxe até aqui, o segredo do teu sucesso, cara? Porque realmente você tem empresas maiores do mundo no segmento, né? Não, hoje, o que eu fiz? Né? Eu saí da publicidade em 2017. Já foram 6 anos, 6 anos, vai fazer 6 anos que eu já não estou mais. E eu montei outros negócios, eu entrei em vários segmentos, vários negócios diferentes. E se você perguntar se está relacionado ao meu sucesso empresarial, o fato de eu acho que está. Porque assim, eu sou uma pessoa que eu vejo que um grande empresário tem que ter visão, tem que enxergar alguma coisa que alguém não está vendo, tem que ter visão, tem que ter determinação para pôr em prática e fazer acontecer aquilo que ele enxergou. Tem que ser um montador de equipes, tem que ter gente em volta, e com essa mentalidade meritocrática você consegue montar equipes de talento, porque ninguém faz nada sozinho, entendeu? E tem que ter essa mentalidade. Então, assim, e tem que ser um americano chama de doer, né? Um cara que realiza. Eu sou um realizador, eu sou um empreendedor, tenho que ter coragem
porque as pessoas sabem que empreender, principalmente num ambiente hostil para negócio como é o Brasil, Exato. o Brasil é um ambiente hostil. É difícil ser empresário no Brasil, todo mundo sabe disso. Difícil. Antigamente era pior, né? Abrir empresa demorava não sei quanto, fechar empresa demorava não sei quanto. Agora tá melhorou melhor. muito, né? Esse último governo, principalmente, fez com que a desburocratização seguisse de uma forma um pouco mais interessante. Mas pensando assim, como empresário no ambiente do Brasil, você tem que ter muita coragem para você, sabe? E as pessoas, mas eu não tenho capital, tá? Tudo se resolve. Se você tiver vontade, determinação, se enxergar as coisas, se você for para o mercado com algum produto, alguma área boa, onde você acha que tem potencial de crescimento, você vai embora. Sim. Nunca me segurou, nenhuma dificuldade nunca conseguiu me parar. Mas assim, lá no começo, quando você estava no ramo de publicidade e tudo mais... Foram 38 anos. 38 anos. Dos quais últimos 17 na liderança do mercado, número 1 do mercado. Pois é. Cara, você, como você está dizendo aí, você enxergou uma coisa ali que, porra, ninguém estava vendo mesmo. Assim, tanto que você chegou a ser o número 1 do mercado durante um bom tempo. Cara, porra, de onde vem essa visão, esse olhar, cara? Isso é uma parada que nasceu contigo? Como é que foi o comecinho ali? Tinha alguém te chamando de maluco no começo? Pô, tu vai entrar nesse mercado? É muito legal essa pergunta, sabe, Igor? Porque eu falo pro jovem de hoje o seguinte, o que é o teu maior patrimônio? Não é o dinheiro que você construiu. Isso é importante, dá liberdade, dá conforto. Ninguém acha mal ganhar dinheiro. É uma coisa bacana, todo mundo persegue, mas assim, definição de sucesso é muito diferente para cada pessoa. Para alguns é ganhar dinheiro, para outros não. Para um grande artista é botar a obra dele, né? É ter a obra dele exposta num grande museu, ou para um cantor é botar... Então não é necessariamente a recompensa financeira. Mas desde pequeno, acho que o que eu sempre imaginei que é o grande ativo que a gente tem é o conhecimento. Eu fui uma criança muito curiosa. Eu recomendo às pessoas que sejam curiosas, mas em tudo. Mas por que o mel na bebida foi colocado? Foi por isso. Mas e o que faz? Isso faz com que essa tua bebida ali seja mais palatável? Eu vou perguntando as coisas. Vou perguntando até saciar essa curiosidade implacável. E eu acho que aprendi uma coisa muito importante, né? Eu cheguei numa idade em que você imagina que você não sabe nada ainda, você tem que muito aprender. O tal do lifelong learning. Aprender o resto da vida, o tempo todo. O conhecimento é a única coisa. Não adianta dizer para um jovem, vocês hoje têm muito mais responsabilidade por ter um mecanismo da tecnologia para te ajudar. A tecnologia não vai substituir a sua mente. A tecnologia não vai me entrevistar, é o Igor que vai me entrevistar. Pode botar um robô aí para me entrevistar, não vai ser igual a você. Você usa a tecnologia a seu favor para você encurtar caminhos e para você poder chegar mais fácil ao resultado. Mas ela não te substitui. O que você vai levar com você é o que você botou dentro da sua mente, não o que está no Google. O Google te ajuda a criar mais conhecimento, mas ele não te substitui. Vai numa entrevista de emprego, o cara te pergunta uma coisa, você vai consultar o Google? Né? Não. Você está demitido na hora, você nem vai pegar o emprego. Então, o grande aliado da minha vida, em tudo que eu fiz, para poder ter visão, só consegue ter visão e criatividade quem tem repertório. O repertório você vai criar. Eu sento na sua frente, eu sento na frente de quem for, eu tenho certeza que eu tenho condição de responder qualquer pergunta. E o que eu não souber, eu vou buscar a resposta. É a era mais que a gente chama de nexialistas, não do especialista que só sabe uma coisa, nem daquele que não sabe nada. É aquele que, se não sabe a resposta, sabe onde buscar. É muito importante as pessoas entenderem o que você trouxer. Então, assim, vida acadêmica é fundamental, a experiência é fundamental, tudo se soma. Uma coisa sem a outra não dá. Então o cara tem que estudar, o cara tem que aprender, o cara tem que ser curioso. Tenho certeza que se ele se alimentar de um repertório vasto, uma visão bacana e geral das coisas da vida, ele tem muito mais chance de dar certo. Isso é interessante porque, bom, a gente está vivendo um momento... Bom, primeiro, antes disso, como é que tu mantém o tesão de continuar sendo empresário no Brasil, cara, e procurando novas oportunidades e tudo mais? Isso eu me pergunto todos os dias. O empresário brasileiro, ele tem um jogo de cintura, né? Ele teve que criar vamos dizer assim, um escudo contra todas as intempéries essas variáveis que ele não controla, né? Um país que vai de um lado para o outro. Agora mesmo a gente teve uma eleição que a gente tem que analisar onde vai parar o país, dividido. O que vai ser bom, o que vai ser ruim, independentemente dos gostos, das divisões, das coisas, mas como que vai ser transitar com essa nova música que vai tocar? Sim.
E é muito complexo isso tudo, entendeu? Então, assim, a gente tem uma crítica. Por isso que o empresário brasileiro faz muito sucesso lá fora. Porque lá você tem uma engrenagem que funciona, nos Estados Unidos, na Europa. Nos Estados Unidos, principalmente, que é o grande exemplo. Tudo funciona. Você não tem que ir além, porque você sabe que a coisa, uma está acoplada na outra e vai funcionar. Aqui E você é tem que fazer confiável, previsível, né? previsível. Aqui você tem que fazer tudo. O empresário tem que saber, ele tem que olhar para todos os ângulos, porque não vai funcionar se você não tiver, se você não entender o mecanismo. É complexo o mecanismo, a engrenagem, né, dos negócios no Brasil é uma coisa muito complexa. Então, assim, é difícil e eu sempre tirei motivação em falar, eu quero vencer nesse ambiente. Eu amo o meu país. Eu amo. Então, assim, é uma terra de oportunidades. Ninguém conseguiu quebrar o Brasil ainda. Olha que eles se esforçam, porra. Mas se esforçam com todas as forças, né? É verdade. O mundo político ajuda, né, a tentar arrebentar. E o mundo empresarial está sempre se superando, dando exemplo no planeta. Então, assim, isso é muito bacana da nossa parte, entendeu? É muito importante. Quem sabe um dia nós vamos ter os líderes adequados, pensando adequadamente no Brasil como uma mega empresa, tocando ela de forma coerente, tocando ela de forma eficiente, sabe? Competindo com o primeiro mundo, com a competência que os caras têm lá, de igual para igual, e não só tendo sempre dar o jogo de cintura e a criatividade do brasileiro. Nós temos que ter mais força para fazer o país andar com interesses legítimos e não do jeito que sempre foram, infelizmente, até hoje no nosso país, né? Concordo mesmo. Mas, pô, assim, em 2022, assim, cara, a gente tá vivendo uma era que é completamente diferente de quando você começou, né? Comecei minha agência em 81, só pra você ter uma ideia. Pois é, 81. Eu tinha 25 anos de idade, você nem tinha nascido. Não tinha nascido. Eu nasci em 85. Aí. E aí, cara, então, e que oportunidades que tu enxerga hoje? Onde é que dá pra ir? Dá pra ir, por exemplo, em criptomoeda? Dá pra ir no mercado NFT, essas paradas? É um bagulho que tu tá olhando? É o seguinte, assim, eu olho para tudo, eu resisti bastante com a história das criptos, né? E eu estou numa operação agora muito interessante, que é a Webull, a empresa, a moeda é a Webix. Por que eu entrei nessa história? Eu entrei sócio dessa empresa, porque assim, eu investi muito, assim, muito do meu tempo e muito da minha atenção para o mercado financeiro. Então eu montei uma Wealth e um agente autônomo associado ao BTG Pactual. Ela chama Legend. Eu tenho uma Nest, que é a nossa asset, que faz fundo de investimento, fundo de multimercado, fundo de renda fixa e tal. Eu entrei na Tricorp, que é a minha empresa de private equity, que é tocada pelo meu genro. A gente entrou nisso, então é muito interessante. E sucumbi a criptoativo porque é um utility token. É uma moeda que tem lastro em um projeto. Não é uma moeda especulativa. Eu jamais entraria em nada que fosse especulativo. Claro que ela é tradeada, né? E você pode comprar e vender ela. Ok, isso não importa, mas não é o fim. A atividade da moeda e a ideia da moeda ela é um utility token. É muito complexo explicar tudo isso agora aqui, mas enfim, ela é um projeto de marketing digital, nós podemos chamar, onde a moeda é oferecida pelo varejo, pelas empresas, como se fosse um plano de fidelidade. A pessoa compra, ganha moeda, ela vende produtos, serviços desses clientes para ser remunerada. A Dona Maria, que era uma micro ou nano influenciadora, que não poderia ser remunerada como os grandes influenciadores são, como minha mulher é uma grande influenciadora, minha filha também, ela remunerada por fazer um trabalho para alguma empresa e depois ela pode usar essa moeda ou para guardar, porque ela entrou no mundo criptoativo que ela nem imaginava que podia entrar, ela ou ele, né? Não estou falando só a Dona Maria ou o seu João, quem for. Qualquer jovem que fizer que entrar nesses planos, temos um grande agora com a Vivo acontecendo. Se você fizer isso, você recebe uma criptoativa que você pode trocar no mercado Bitcoin, ou onde for, por dinheiro, ou usar. Conforme a gente vai crescendo essa capilaridade, vai ter mais locais para você usar. Quando a pergunta for feita assim, crédito, débito ou Webix, é porque nós tivemos um grande sucesso. Entendi. Então isso tudo está acontecendo na empresa ainda. Tem já alguns anos que ela tem um sistema tecnológico de blockchain fantástico. Então, assim, eu não quero complicar para os seus ouvintes, mas explicar. Entrei porque acho que tem um projeto sólido por trás, senão eu não teria posto meu nome na história. Basicamente, um cara entra lá e vende para pessoas. Na verdade, ele fornece um link ou qualquer coisa assim para o cara entrar por ali. E se aquele cara comprar por aquele link, esse cara é remunerado. Dentro de vários projetos, você remunera. É mais ou menos, em vez de você ganhar milhas num plano de fidelidade, você ganha criptoativo da nossa moeda em troca do serviço que você está prestando, ou para o lançamento de algum produto, ou porque você ajudou a vender esse produto, enfim.
Entendi. Grosso modo é isso. Depois as pessoas podem entender um pouco melhor. E onde elas podem entender um pouco melhor? No próprio... Eu nem tenho aqui, né, o Mel? O site? Como é que as pessoas entram no nosso site lá? É Webix. Vamos aproveitar essa audiência maravilhosa aqui do Igor, do Flow Podcast. Eu acho que é wibo.com.br. Também nem... Não é? Não, peraí que eu já vi. Tá. Mas enfim. Mas é interessante porque assim... Webix.io. Boa. Boa, é isso aí. Tá. Ali você vai entender tudo. Tá. Aí é bacana. É wibx.io. É isso. Tá bom, entendi. E aí, basicamente, as pessoas entram lá, se cadastram e fazem parte dessa rede que ajuda... Vocês pegam um cliente como a Vivo... Por exemplo. E aí as pessoas que estão aqui começam a espalhar a palavra. Isso. E essas outras pessoas, à medida que são várias atividades diferentes com cada cliente, entendeu? Entendi. Então depende... E aí eles vão entender o que eles têm que fazer para ser remunerado. E eles vão ajudar a crescer os negócios dos nossos clientes. Vão ser remunerados por isso. Para eles vai ser maravilhoso, entendeu? Então acho que é um jogo de ganha-ganha para todos os lados. E o cliente vai aumentar suas vendas também, entendeu? Então essa E cara, como é que tu... Assim... Eu entendi que você é curioso e tal, mas você precisa de um nível de conhecimento um pouco além da mera curiosidade para entender a ponto de querer se tornar sócio de um negócio de criptomoeda. Então, veja bem, eu particularmente não sou expert dessa área. Eu olho sempre o lado business do negócio. Eu tento entender o que está acontecendo e isso foi o que eu fiz com os meus sócios. Quem toca isso são os meus sócios. Todos os negócios que eu mencionei para você, eu não sou mais executivo. Entendi. Eu faço uma brincadeira, eu vou repetir aqui, algumas pessoas já ouviram falar. O poder do homem, na minha opinião, está na agenda vazia, não na agenda cheia. Eu tive agenda cheia 38 anos, Igor, na propaganda. Das 9 da manhã às 9 da noite, trabalhando que nem um cavalo em cima de uma agenda que eu tinha que cumprir toda hora. Agora eu faço a minha agenda. Eu falo para eles, eu sou um chairman, na verdade eu sou um membro do conselho, presidente do conselho dessas empresas, mas não estou no dia a dia executivo delas. Estão os caras mais jovens, estão os caras que têm muito mais drive que eu hoje para fazer isso, e eu fico atrás, na retaguarda, dentro do conselho. Então, estratégia da empresa, para que caminho vamos, onde vamos, nos macro decisões eu faço parte. Portanto, eu não preciso ser um expert nem de finanças para estar na minha wealth ou na minha asset, e nem de criptoativo para estar na Webix, porque eu estou sempre olhando o lado business. E outra coisa que é muito importante no mundo de hoje, o know-how é fundamental, mas o know-how é muito importante. Você conhece as pessoas, você tem rede de relacionamento. Rede de relacionamento te abre portas e faz esse cross-selling de negócio entre os negócios. Então eu já consegui fazer muitos negócios entre minhas empresas. Meus sócios não são sócios entre si. Eu sou sócio de todas essas empresas, mas eles não são sócios. Mas tem todo um trabalho onde tem sinergia, a gente tenta fazer as coisas fluírem melhor. Nesse sentido, você é um cara cobiçado por algumas empresas, eu imagino, justamente por por essa característica. Sem dúvida nenhuma. E até sou membro do conselho de algumas, onde eu não sou sócio. Empresa, por exemplo, que a gente adquiriu com o nosso Private Equity. O que é Private Equity? Private Equity é um fundo que compra empresas, faz elas crescerem e depois sai fora. A ideia é ficar entre 4 a 7 anos na empresa, triplicando, quadruplicando o negócio. Quem investe nesses fundos com a gente, multiplica o capital dele por 4, por 5, por 6, por 7. Depende da nossa habilidade em identificar as empresas boas para investir e depende do que nós conseguimos fazer com essas empresas para elas crescerem. Isto posto, eu estou no conselho de algumas dessas que nós adquirimos para ajudar o negócio dos caras a crescerem, porque me interessa que o nosso fundo cresça junto com eles. Nós somos sócios desses negócios. Então é muito interessante. Private Equity, se você olhar hoje Private Equity na carteira de investimentos de um americano, de um europeu, de um asiático, 30, 35% do investimento dele está nisso. Nossa, que é melhor investir assim do que em bolsa de valores, que você não é um expert e você acaba perdendo no cassino. Eu adoro bolsa de valores, não tenho nada contra isso. Tanto que eu tenho fundo de ações nos meus fundos, tá tudo ótimo. Mas o cara quer investir, às vezes, em papel à vista. Vou comprar Banco do Brasil, vou comprar tal papel. O cara não sabe. Entra na hora errada, sai na hora errada. Né? Então, assim, com Private Equity, a gente compra empresas e a gente entra no board das empresas, a gente põe dinheiro nelas para fazê-las expandirem e tal. Então, quem entrar com a gente nisso, quando a empresa valorizar a gente sair, vai valorizar o capital de uma forma muito mais interessante, mas tem que ter paciência. O brasileiro é curto prazista, o brasileiro não sabe pensar nem médio nem longo prazo, infelizmente. Tudo ele quer rápido. O cara vai entrar no negócio e ele quer retorno em 6 meses, 1 ano. É muito difícil pensar assim. O cara faz um podcast e quer ganhar dinheiro na primeira semana. Tá vendo? Não pode. Hoje quase não teve entrevista, tanto merchan que tem nesse podcast. Tá vendo? Isso é sinônimo de sucesso, né? Mas trazido pelo talento que vocês têm. E assim que essas coisas vão, né, se retroalimentando, né? Mas assim, essas empresas aí
que o fundo compra, são os teus sócios também que identificam e mapeiam? Ou A gente mapeia pelo menos 200 negócios para fechar um. Você não tem noção com quanta lupa, lente de aumento a gente analisa. Né? Mas você está de frente disso? Não, eu não estou. São os meus sócios, mas sempre me consultam. Sim. Sempre. Não necessariamente. Sempre, estamos mapeando tal empresa, tal mercado. Eu faço reunião. Na reunião de board nossa, eles passam com todas as empresas. Então a decisão é deles. Eu não quero me meter em decisão com todos os meus sócios. Eles me perguntam as coisas. Eu dou o caminho que eu acho que devia seguir. E eu deixo eles, como executivos do negócio, se responsabilizarem para a decisão final. Eu não posso impor, até porque eles estão no dia a dia, estão muito mais envolvidos, têm muito mais informação que eu. Só que como eu venho de fora, eu posso sempre trazer uma luzinha que pode ajudar demais a essas decisões se materializarem. Entendi. E, pô, é um mercado que tá... bom, pelo menos assim, tem startup pra cacete surgindo. Muito. Né? E algumas muito interessantes. E parece mesmo ser um bom caminho para se tomar quando você tem condição para isso. Não tem dúvida. Eu concordo. Eu acho que... Eu conheço outras pessoas que fazem coisas parecidas também. O Primo Rico. Primo Rico é um cara que adora startup. O cara não pode ver uma Nós startup. não investimos só em startup, tá? Pelo contrário, a gente busca empresas já no mercado que têm alguma dificuldade para passar de onde estão, não conseguem passar a arrebentação. Eles cresceram, estão faturando lá 200, 300 milhões por ano, mas querem faturar muito mais. E aí é mais difícil para eles. Então a gente entra nessas empresas e ajuda a dar o próximo passo. Então a gente busca empresas já estabelecidas, tal, marcas boas. Que eu não quero citar marcas aqui, se me permitir, eu posso citar 2 ou 3 exemplos. A gente investiu em algumas coisas muito interessantes. A gente investiu num consórcio lá no Sul, que era uma empresa que faturava 500 milhões, a gente juntou ela com outra empresa gigantesca, hoje chama consórcio, a Demicon, você deve ter ouvido falar. Conheço. Nós somos sócios desse consórcio, o negócio tem quase 10 bilhões de reais já de movimento. Nossa. A gente investiu na Cabana Burger, por exemplo, que você conhece, entramos lá com 8 lojas, já estamos com 21, vamos chegar em 50 no nosso projeto, capital investido com eles para crescer. Compramos a Z-Dog, que era uma empresa de pet shop muito disruptiva e moderna, conseguimos em 2 anos vender ela para pets. E aí, então, quem investiu com a gente levou lá 3 ou 4 vezes o capital. Então, tem vários negócios que a gente fez que são super diferenciados. Compramos agora uma participação importante na Tânia Bulhões e vamos fazer dessa marca fantástica uma marca ainda melhor e maior ainda. Então, assim, trazendo capital para a Tânia Bulhões. Então, assim, tem muitas outras, que eu não quero falar todas aqui, mas tem muitos investimentos que a empresa faz e a gente é sócio desses negócios. E quem entrou com a gente provavelmente vai se dar muito bem. Pessoalmente, tu se diverte com isso tudo, cara? Eu amo fazer o que eu faço porque quando eu vendi minhas empresas, eu tinha 60 anos, hoje eu tenho 67. E eu amo fazer o que eu faço porque me mantém ocupado, sem eu ter que ter a chatice do dia a dia, que eu deixo para os meus sócios. É mais ou menos, no meu caso eu não posso falar porque eu tenho filhinha de 2 anos, mas é mais ou menos o avô que curte os netos e não precisa estar lá para trocar a fralda e nem na hora da febre. Né? Ele só vê o momento bom. Então, esses negócios são os meus netos, entendeu? Entendi. Deixa eles fazerem a parte chata do dia a dia e eu só fico entrando para decidir com eles quais são os próximos passos estratégico, investimento e tal. Então, é muito legal. Me manter ocupado, me mantém feliz. Eu sempre falo que, assim, para você ter uma vida profícua e saudável, você poder crescer na vida, você é como andar de bicicleta. Se você envelhecer e parar de pedalar, a bicicleta cai. Então tem que continuar pedalando, tem que continuar fazendo. Sei lá, a gente é muito frágil, a gente não sabe quanto tempo a gente vai viver, mas enquanto eu estiver produzindo, eu me sinto útil e me sinto feliz. Então foi a forma que eu encontrei de encarar essas próximas etapas da minha vida, onde normalmente o cara já pensa em se aposentar e ficar jogando tranca em casa ou ficar enchendo o saco da mulher. Minha mulher é muito nova, ela tem 34 anos. Falou, você ficar o dia inteiro em casa, eu não vou aguentar. Se bem que ela trabalha mais que eu hoje em dia. Né? Assim, super. É uma influenciadora que trabalha até demais pro meu gosto. Mas, então não é o caso dela. Mas normalmente o cara que se aposenta, pode ver, ele definha, entendeu? Ele para de se sentir útil. Então, é a mesma coisa assim. Que seria do trabalho se não tivesse férias? Você concorda que seria um demônio de vida você não ter? O que seria das férias se não tivesse trabalho? Porra, eu não tiro férias, porra. Mas você tem que tirar férias. Se você não tirar férias, você vai chegar num momento da tua vida em que você vai estar em estresse físico, mental, e você vai nem produzir direito. Porra, mas sabe o que acontece comigo, cara? Quando eu... Não é que eu não tiro férias. Vamos lá. Nos últimos 2 anos, eu fiquei 2 semanas sem vir aqui. A gente adianta os programas que sairiam naquele período ali. Inclusive, eu tô nesse período agora. Hoje de tarde eu gravei um programa que vai sair no dia 1º de janeiro, alguma coisa assim. Caramba. E... Vai ficar bem atual o programa.
Não, mas esses programas são escolhidos com cuidado. Para serem atemporais. Né? Exatamente. E, cara, quando eu tô no meio dessas semanas que eu não venho aqui, eu só consigo pensar nisso, cara. Eu não consigo me desvencilhar disso aqui, sabe? Não sei. Mas é importante, cara, até para tua refrescar a tua criatividade, para tudo, cara, não dá para ficar sem parar. É uma coisa muito louca, assim, por mais que você ame o que você faz, precisa parar um pouquinho. Para você volta renovado, você volta mais criativo, você volta cheio de ideias, não é só para fisicamente, mentalmente fundamental. Entendi. Fundamental. Pensa nisso. Não, todo mundo me fala isso e assim, mesmo contra a minha vontade, eu acabo indo fazer outras coisas alguns dias tal, mas a minha cabeça fica aqui. Tem vezes que eu fico perto de adoecer, cara. É meio, assim, tô falando quando eu tô de férias, sabe? Entendi. Você não aguenta, quer voltar logo. Cara, é estranho isso. Mas, porra, assim, hoje você falou, você faz a tua agenda e dá mais tempo de você de se manter, por exemplo, se exercitando, né? Claro. Eu jogo meu tênis, faço meu personal 2 vezes por semana, eu jogo mas tênis 3 sempre foi vezes. assim, não? Sempre foi assim. Eu sempre fui assim, mas eu tenho mais tempo hoje. Então, o que eu fiz? Eu decidi que eu trabalho a partir do meu primeiro compromisso profissional, sempre na hora do almoço, eu marco algum almoço de negócio e aí vou até de noite. De manhã eu consigo levar a filha para a escola, buscar, brincar, marcar uma massagem, fazer meu esporte, ler meus jornais com tranquilidade, eu adoro ler 3, 4 jornais por dia, fazer alguma reunião por Zoom, mas eu não saio de casa, faço até por Zoom, Mas, então, assim, mudou essa pressão que eu tinha, né? Que você provavelmente tem que acordar e até a hora de dormir não, é diferente. E o que ajudou muito a minha mente é a poder se abrir para outras, não ficar bitolado na preocupação do dia a dia. Entendeu? Então, Einstein falava que a inteligência, a criatividade é a mente se divertindo. Você só é criativo quando a tua mente está se divertindo. Quando você está bitoladamente fazendo as coisas de uma forma de muita pressão, você não consegue dar o passo além da tua mente. A tua mente, ela bloqueia, porque ela está cuidando de outras coisas. Então eu me sinto muito mais criativo, eu dou ideias melhores para os meus negócios, eu consigo dar um passo maior. Eu esqueci de um negócio interessante, 2 negócios que eu não falei aqui. Eu investi num negócio gozado isso, né? Os advogados tributaristas vieram me procurar, falaram, nós vimos uma entrevista sua num podcast, tipo esse aqui, falando super bem sobre a dificuldade que o brasileiro tem com imposto, né? O país que mais cobra imposto no mundo, é complexo pra caramba. A Receita Federal emite 3 normas por dia, até como é que acompanha isso? Os caras criaram um software maravilhoso que em 3 dias consegue detectar 5 anos para trás de qualquer empresa onde as pessoas erraram. Não é só negador, não. Onde as pessoas recolheram imposto errado. E garanto a você que 9 entre 10 empresas recolhem errado. Porque vai passando no dia a dia. Tal. Então você volta com um chequinho preso. A gente faz isso só com success fee. Ou seja, só recebe uma parte do que a gente recuperou para a empresa. Então vai indo super bem. Acabei entrando sócio deles. Querem me contratar para fazer a propaganda deles. Acabei entrando sócio deles. Né? Foi muito legal. Chama MGT. E a outra empresa, também uma empresa me procurou para... você precisa de reforma, tal, que é um negócio de construção, tecnologia em construção, que é steel frame, que não é alvenaria, que nos Estados Unidos é 85% das obras e no Brasil apenas 3%. Também entrei nesse negócio. Então, assim, é muito legal, porque assim, ramos que eu nunca imaginei que eu ia entrar e que eu tenho certeza que com a minha visão empresarial, você vê isso, prova para as pessoas. Você não precisa ser um especialista naquele negócio. Eu fui um homem de comunicação a vida toda, administrador de empresa, de formação, mas eu fui um cara de propaganda, marketing, comunicação. Só que eu montei um repertório bom de negócios e uma visão de negócio boa que me permite dar um pitaco bom em todos os meus negócios, independente de eu não ser o expert da construção ou do direito tributário, né, ou do mercado financeiro. Mas então, a vivência no mercado de publicidade... A experiência de negócio. Tudo é um negócio. Todos os negócios têm uma característica em comum, são negócios. Né? Eles têm que dar certo nos seus ramos de atividade, eles têm que fazer a diferença no mercado, eles têm que ganhar dos seus competidores, eles têm que ter algum diferencial competitivo, tem que ter alguma coisa disruptiva hoje em dia, porque nós estamos falando hoje no mundo da tecnologia e tal. E também tem um negócio com o meu filho, que é de realidade virtual, que chama Árvore, a empresa. E mais um, vou lembrando. Nós somos 9 negócios. Acho maravilhoso, por mim pode mandar. A realidade virtual é muito legal, né? E ele é uma das poucas empresas, a Árvore já ganhou prêmios incríveis lá fora, até o Emmy americano já ganhou, não é nem o Emmy internacional, o Emmy americano, com um dos trabalhos que eles fizeram, ganhou o Leão em Veneza. E ele tem uma empresa que é das poucas, ou talvez a única, fora dos Estados Unidos, que faz trabalhos para a Meta do Zuckerberg. Então ele produz conteúdo, ele produz jogos também para serem distribuídos. Então é um negócio que vai ser... Esse eu acho que vai ser um unicórnio uma hora qualquer. E ele é genial nessa área também. Então isso é muito interessante.
E aí, no caso dessa empresa do teu filho... Nessa empresa eu também sou sócio, também sou membro do conselho. E aí eu tenho mais motivos ainda para fazer que ela dê certo. E a minha filha, que mora nos Estados Unidos, também entrei sócio dela numa startup de games na plataforma Roblox. A empresa chama Super Social, é muito Sério? interessante. É. E a Luísa, minha filha, que mora nos Estados Unidos, o Ricardo, meu filho, no Brasil com essa empresa. E as duas estão em tecnologia. A minha filha Fabiana é influenciadora, como minha mulher. Enfim, todos os filhos encaminhados, menos as pequenininhas que estão estudando ainda. A pequena tem 2 anos, nem foi para a escola ainda, vai agora, no ano que vem. E a Rafinha, a minha filha de 13 anos, que estuda. E também, eu quero ver assim, todos encaminhados naquilo que eles gostam de fazer. Pode ver que nenhum foi trabalhar comigo no meu negócio. Isso é muito legal. E aí cada um criou, ensine a pescar, mas não fica dando peixe só para as pessoas. No entendeu? teu caso, tu incentivava mesmo, era tua vontade que algum deles viesse trabalhar contigo? Nunca. Isso nunca. parece uma ideia ruim. Nunca, porque assim, o cargo de filho geral numa organização é um cargo muito difícil. Você tem que se provar 2 vezes. Tem que provar que você é bom para estar naquele cargo e que você não está lá só porque você tem o sobrenome do dono da empresa, entendeu? Então eu nunca... Eles trabalharam comigo uns períodos, né? O Ricardo trabalhou um pouco na minha empresa, a Fabiana também. O Ricardo, inclusive, foi meu diretor na televisão. Antes dele montar o negócio dele. Sempre foi muito ligado com tecnologia, com essa coisa de... Se formou em cinema, então é um cara super criativo e tal. Então ele me dirigiu, ele fazia um monte de coisa. Então foi bom porque estava do meu lado e aprendeu bastante coisa comigo, me ouviu bastante e tal. E aí foi decolar sozinho. Isso eu acho importante. A gente tem que passar o máximo de informação para eles. Formação e informação, as duas coisas. E, pô, na tua vida, assim, quando você tava fazendo... Você ficou na TV um bom tempo, né? Fiquei 16 anos. Fiquei de 2004 a 2019, 15 anos. Pois é, um bom tempo. Eu fiz vários programas que não tinha nada a ver comigo, até fiz A Fazenda, eu fiz games que eu adorava fazer, eu fiz o Topa ou Não Topa no SBT, que é da Maleta, do Silvio. Eu fiz o 1 contra 100, que era um programa de perguntas que eu amava fazer, que era uma plateia de 100 pessoas que tinham que derrotar uma pessoa que estava... Então era espetacular esses programas, eu me diverti muito fazendo. Eu fiz também o Power Couple, lá na Record, que era dos casais. E depois eu fiz um programa que eu amei fazer. Esse é mais maluco, o Power Couple, não foi Foi muito interessante. Mas o que eu mais amei fazer, se você quiser saber, na Record, foi o Roberto Justus Mais, que era um programa dominical, todo domingo à noite, de entrevistas, que eu fiz uma coisa diferente, era tema. Então, fazia entrevista como está fazendo comigo aqui, só que era um tema. Então, o astro da entrevista era o tema, não era a pessoa. Então, vamos falar de água. Aí eu vou trazer a pessoa que entende de água, outra pessoa que consome água. Aí sempre faz o contraponto para ter opiniões diversas. Era muito. Eu fazia matérias externas. Então, eu ia lá na fonte, mostrava a água e tal, e daí voltava para o estúdio e fazia entrevista. Então, era muito legal. Então, foi um programa que ficou 4 anos no ar e foi muito bacana. E para conciliar tudo isso com a tua vida... Não, mas vida... não foi tudo junto, né? Cada etapa... A TV me atrapalhou muito, minha vida empresarial. Atrapalhou bastante. Então, meu ponto é esse, assim, atrapalhou no sentido de tempo. Por isso que eu não faço mais até. Eu resolvi que não quero mais há um bom tempo. Poderia ainda fazer alguma coisa, mas eu não queria, porque você faz um programa como esse, um reality show leva 3, 4 meses de dedicação. Aí eu tenho que parar quase tudo que eu estou fazendo, porque o tempo todo é gravação, isso, agora tem que fazer, agora tem que gravar uma cabeça, agora tem que gravar não sei o quê, agora tem um áudio para fazer, agora tem... Puta, era uma coisa louca. Então, assim, um negócio que não... Já foi muito legal de fazer, foi uma experiência, eu quis ficar bom naquilo. Achei que eu apresentei bem as coisas que eu fiz. Né? Sempre eu sou muito perfeccionista com as coisas. Eu fui aprender com quem fazia, assisti bastante os apresentadores que eu admirava. E aí fui fazer, do meu jeito. Mas eu acho que eu rendi mais onde eu posso falar o que eu penso do que onde eu tenho que ler um TP. Pô, maravilhoso. Eu acho mais gostoso para mim. Então, fazer uma fazenda onde eu ficar lendo TP o tempo todo não era, para mim, auspicioso e nem me realizava. Agora, eu poder fazer um programa de entrevista, se eu pudesse te entrevistar, que deve ter muita coisa interessante para falar, eu adoraria fazer no meu programa. Entendi. Então mas deu. Assim, foi uma experiência maravilhosa e para mim deu. Hoje eu estou... Da TV eu estou aposentado. Como é que tu aceitou o convite para fazer a Fazenda, cara? Então, cara, foi um pouco de vaidade desnecessária, né? Quando eles me convidaram, eles falaram, pô, você podia fazer do teu jeito, a Fazenda estava dando uma caída na época, né? Pô, você podia dar uma levantada. Até que foi bem em audiência, apesar de a gente pegou aquela época que teve aquele problema das TVs com... Nem lembro agora. Tem um problema com as TVs eu não lembro. Alguma coisa que aconteceu na época que... Mudando equipamento? Tiveram que sair do cabo, não sei se você lembra. Sim. Aí fizeram... Sim. Aí o SBT e a Record fizeram uma associação, enfim. Aí a gente perdeu um monte de audiência porque não estava passando os programas em todos os lugares. Enfim... mas assim, eu aceitei um pouco assim, nossa, é um programa bem popularzão, não tem muito a ver com a minha imagem, tem muito a ver comigo, mas é um desafio. Imagina um programa ao vivo, quase 3 vezes por semana, aquele programa é ao vivo.
lá, e tinha que, mas cansativo, na época a fazenda era lá no interior, eu tinha que ir até lá gravar, fazer e tal. Hoje em Itapecerica, eu cheguei a fazer em Itapecerica também, eu fiz 2 anos a fazenda. Uhum. Aí falei, não dá, esse não é um programa para mim, cara, pelo amor de Deus, era um moedor de carne aquilo, era muito complexo fazer, me atrapalhou muito a minha vida, porque eu sou um apresentador concorrendo com empresários, e sou empresário concorrendo com apresentadores. Pô, é difícil, é complicado. Verdade, é verdade. Deve ter enfim. atrapalhado mesmo, assim, a tua vida. Não sei se... provavelmente, pela tua experiência e tudo mais, não deve ter atrapalhado os teus negócios a ponto de ter resultados que você não eram esperados. Mas a tua vida deve ter sido muito... O teu tempo deve ter sido muito concorrido. E aí eu tô falando para tua família, para os teus amigos e para as coisas que você queria fazer também. Mas não tenha dúvida. Então ficou uma coisa um pouco... Quando a coisa fica difícil, que você tem que respirar para fazer bem, minha agenda tá uma loucura, tá, não vale a pena. Não tem nem dinheiro, nada que pague. Porque você passa a não render mais como você gostaria, entendeu? Então, sim. Fui longe demais ali, não precisava ter ido tão longe. Entendi. Mas foi para mim assim, foi muito bacana eu imaginar que a emissora me convida a fazer uma coisa que eventualmente não era nem muito a minha praia, não era muito o meu estilo, mas era uma experiência diferente. Eu falei, eu sempre fui movido por desafio, né? E era um desafio encarar aquele troço lá. Essa temporada de 2019 do Aprendiz... eu não assisto TV faz um tempo, inclusive. Mas o prêmio também era trabalhar contigo? Não, nesse aqui não, porque eles eram os influenciadores, né? E o prêmio era R$1 milhão. O que tinha mais ali? Não lembro agora exatamente, mas tinha mais alguma coisa extra ali que a gente ia dar um contrato, alguma coisa interessante para eles com algum grande cliente, para eles poderem trabalhar para um grande cliente. Então, era muito interessante para eles, né? Mas foi demais aquele programa, achei que foi um dos melhores que eu já fiz, só que eu fiz uma plataforma que tem muito pouca audiência, né? Que a Band não tinha a mesma audiência que eu tinha na Record, entendeu? Então, mas foi muito interessante, porque como eram influenciadores, também a gente teve muita audiência fora da TV, muita audiência online, né? Exato, então programa. Foi por aí que eu Foi demais, né? Foi muito grande no YouTube. E assim, tu considera que algum desses caras sai de lá meio puto contigo, cara? Normal. É sempre normal, porque esses caras... E eu não sou... Olha, eu vou falar uma coisa. Em todas as temporadas, eu fui duro, mas nunca fui desrespeitoso com ninguém. Nunca fui desumano com ninguém. Eles são profissionais que merecem o meu respeito, entendeu? Então, mas na sala de reunião, quando eles deixavam a bola quicando, eles tomavam, entendeu? Não tem jeito. Aí vai, né? Os caras fazem uma prova, fazem besteira, fazem não sei o quê, e depois vêm discutir comigo. Modéstia à parte, sou bom de discussão, né? Eu sempre brinquei, né? Ainda bem que você não entrou em política ainda. Tá. Não sei nem se vai entrar, espero que não. Mas eu falava, como eu queria estar nesse debate, né? Como eu queria estar nesse debate. Eu que queria estar falando ali. Por que tu não botou roupa de padre? Que vontade. É verdade. Aí teria que ser candidato, né? Você sabe que eu fui convidado a ser candidato antes do Jair Bolsonaro, mas em 2018. Eu imagino, inclusive, em 2018, fui para Brasília, fui falar com o presidente Temer, na sala dele. A sala estava muito bem abastecida. Tinha o presidente Temer, Eliseu Padilha, Gedel Vieira, Moreira Franco, todos esses caras que eram os caras do Temer. O Temer era um cara espetacular. Ele foi o melhor presidente que o Brasil teve dos últimos... Pode ver, não teve ninguém melhor do que o Temer em 2 anos. Eu adoraria ter tido ele agora de novo, se pudesse. Porque o que esse cara fez, quer dizer, foi espetacular. Independente de passado político do Brasil, que a gente pode questionar coisas feitas no passado, eu estou falando dele, no caso dele. Ele foi muito correto na presidência e fez uma presidência que nós, mundo empresarial, adoramos, né? Do jeito que ele equilibrou o país e tal. Ele não tinha a tal da... O Nizam Guanais falou muito bem, ele não tinha a jaula da popularidade para se preocupar. Exato. Entendeu? Ele não tinha mais intenção, eventualmente. Ele foi vice da Dilma, o que não é nenhum elogio, né? E como é que você vai ser? Imagina ser vice daquela incompetente, é muito difícil, né? Mas enfim, aí ele fez um governo maravilhoso e ele me convidou na época porque estava essa onda de outsider, porque tinha esse ranço enorme com o PT por tudo que eles tinham feito no Brasil, e eles achavam que tinha que ser. E eu tinha um perfil de muito conhecido do grande público, por causa de 15 anos de TV. O Donald Trump tinha sido presidente dos Estados Unidos depois de ter feito o Aprendiz. O João tinha sido governador e prefeito de São Paulo depois de ter prefeito ainda, não tinha sido governador. Foi em 2018. 2017. Antes de 18 foi a eleição, foi um ano antes.
ele tinha sido prefeito de São Paulo, também ter feito aprendiz, então todo mundo tava nessa coisa de aprendiz da sorte, né? Pô, vamos pegar o cara que mais fez o aprendiz no Brasil, eventualmente tem condição, tem preparo intelectual para enfrentar uma história dessas, eles achavam. E aí eu saí de lá, e nunca vou esquecer, tinha uma jornalista lá, zoom, o senhor veio aqui falar e tal. E eu falei, eu vim e tal. Quando cheguei em casa, ele vai acabar com a tua vida, não pensa nisso. Isso foi uma coisa. E minha mulher falou assim, eu falei assim, amor, você vai ser uma das primeiras damas mais lindas da história da humanidade, até mais do que a Carla Bruni do presidente Sarkozy, né? Mas ela falou, você vai sozinho para Brasília, eu não vou entrar nesse mundo, eu não quero isso para mim e tal. E conversando, aí avisei eles que eu não ia fazer, tive que fazer um artigo na Folha dizendo ser ou não ser, por que não ser candidato, por que esse mundo não combina comigo, por que uma campanha sanguinolenta como essa podia me destruir a minha saúde, por que é difícil operar num país onde a presidencialismo de coalizão faz você depender tanto de um Congresso Nacional que você não admira tanto, né, com seus políticos que estão lá. Então, cara, não é que o cara estava convidando a mim, podia convidar um cara 10 vezes mais competente que eu para ser empresário, para ser CEO do Brasil. Ó, tem uma empresa aqui, ó, tem 215 milhões de pessoas que dependem dela, ela tem 2,3 trilhões de dólares de PIB, é o faturamento dela, tem sei lá quantos milhares de funcionários a mais do que deveria, que você vai ter que mandar embora. Você tem carta branca para fazer tudo isso, vai ter que fazer mais Brasil, menos Brasília, privatizar tudo que você puder, porque tem serviço que o governo não tem que fazer, porque aí vira cabide de emprego, vira lugar para corrupção, vira estímulo à maldade que não devia ser. Então, se você conseguir usar, vai ver se empresa tem corrupção como tem no governo. Se você descobre um comprador que está fazendo sacanagem, etc., e você vai atrás de tudo isso, você manda ele embora na hora. Né? Você não tem estabilidade do funcionalismo público, enfim. Então, ninguém estava convidando um empresário pseudo-competente para fazer um trabalho de sanear um país e trazer ele para onde ele devia estar, né, com carta branca para escolher um ministério hipertécnico, etc. Não, você estava convidando para entrar nesse jogo complexo que a gente viu, que a gente sabe como infelizmente funciona. Aí não dava para aceitar. Bom, parece uma escolha sábia, cara. Eu também tenho muitas questões com a maneira como... Muitas restrições, né? Muitas. Assim, eu não consigo entender como as pessoas idolatram políticos, sabe? Eu fico meio... Sabe por quê, Igor? Porque tem a história do poder. Eu juro para você uma coisa, com toda a sinceridade, mas o Roberto é metido, ele se acha, não acho nada. Eu juro por Deus, assim, eu falo que a humildade é um dom. Eu sou um cara high profile, eu gosto de me vestir bem, eu gosto de usar as coisas bacanas, eu gosto de viajar, eu gosto de viver uma vida confortável. Assim, eu não tenho vergonha disso. Eu gosto de andar num bom carro, eu gosto de viajar de primeira classe, não tem problema. Eu trabalhei bastante, honestamente, na minha vida toda para poder fazer isso. E quem não gosta? O brasileiro é um povo de muito boa índole, mas é um povo que tem um defeito muito grande, que é inveja. Assim, não é todo mundo, vamos generalizar, mas assim, tem um pouco isso. Então, fazer sucesso no Brasil é complexo, né? Então, se você tem uma aparência boa, se você tem grana, se você tem uma mulher bonita, se você tem um negócio que deu certo, os caras, esse aqui é robô, esse não sei o que, o artista, esse é vagabunda, esse não sei o que. Essa mentalidade. Sabe por que eu cresci na vida? Eu vou te dizer, porque eu usei como benchmark, que significa referência, pessoas de sucesso, maravilhosas, que eu quero saber por que esse cara foi tão diferenciado. Que coisa, como é legal ver um empresário brasileiro fazendo sucesso, ganhando dinheiro, dando emprego. O maior projeto social que um país pode ter é emprego. Não é Bolsa Família, Casa Verde e Amarela, tudo isso é muito importante. Não, Casa Verde e Amarela, misturei, desculpe, o nome do Auxílio Brasil. Casa Verde e Amarela é um projeto fundamental. Eu não estou contra esses projetos sociais, tem que ter. Nós temos que distribuir renda. O maior problema do Brasil é renda, esse desequilíbrio, uma pequena camada da população rica e a grande maioria pobre. O Brasil precisava ter uma classe média gigantesca. Os americanos cresceram no mundo e viraram a maior potência econômica e militar do planeta, da história da humanidade. Nunca nenhuma potência, nem o Império Romano, nem o Commonwealth britânico, nem o Império Russo, nunca ninguém chegou perto dos Estados Unidos e por tanto tempo como o primeiro do ranking. Por quê? Porque os caras tiveram uma classe média gigantesca, ela que roda a economia. Nós não temos uma classe média gigantesca. Por qualquer critério, a classe média brasileira é considerada pobre lá fora. Então, assim, nós tínhamos que fazer uma distribuição de renda, um jeito do Brasil ter mais pessoas terem mais acesso ao recurso e mudar esse desequilíbrio que existe no país. Mas, voltando um pouquinho, então, assim, o brasileiro tem que usar referência.
Os jovens têm que usar referência e não criticar a pessoa. Vamos ver o que as pessoas têm de bom. Vamos entender o que elas têm de bom. Vamos entender para a gente tentar fazer igual. Entendeu? Então essa característica é ruim. Não é boa. É ficar... Se você obtém sucesso no Brasil, você... Alguma coisa errada você fez. Né? Eles não conseguem... Essas pessoas não conseguem entender que é coisa para se admirar e não para se criticar. É verdade. Entendeu? É verdade. E outra coisa, aí eu falei da humildade. Aí parece que o Roberto, porque ele tem todo esse high profile do jeito e tal... Cara, os empresários que não tiveram humildade pagaram caro. Você teve um Ike Batista falando, eu era o 8º cara, o 9º mais rico do mundo. Falei, vou ser o cara mais rico do mundo. Pra que falar um negócio desse? Isso aqui é se apunhalar, você entendeu? Quando eu fui maior agência durante 15 anos, 16 anos seguidos, eu nunca fiz um anúncio da minha empresa e nunca deixei ninguém do meu grupo falar que nós somos os maiores. Se o ranking mostrar que nós somos os maiores, eu não tenho problema. Ah, mas por que você fazia isso? Porque eu estou maior, eu viro vitrine. Eu não quero pisotear os outros por causa disso. Isso é um mérito que nós alcançamos e nós somos muito orgulhosos disso, mas não vamos ficar falando. Então, assim, sempre assim, a humildade, quanto mais alto você está, mais fácil o tombo vai vir mais forte para você. Então, toma muito cuidado, porque você incomoda muita gente, então você tem que tomar muito cuidado com como você se comporta. Eu não gosto de ficar passando na frente da fila do restaurante quando eu entro, porque eu sou um cara conhecido, minha mulher também a gente juntos temos lá, sei lá quantos milhões de seguidores. Eu não me sinto bem. Claro que se eu ligar para reservar, sabe que às vezes eu reservo o restaurante, o cara fala, ok, eu chego lá, tá lotado, minha mesa tá lá. Eu falo alto. Minha reserva tá ok, para as pessoas saberem que eu reservei, para não achar que eu entrei porque o Roberto Justo se acha o cara. Você entendeu? Gozado, eu me preocupo com essas coisas. Eu acho muito importante não perder a humildade. Independente de onde você chegar. Você tem que entender que você está naquele momento, mas talvez não esteja mais amanhã. E você não é melhor do que ninguém porque você é conhecido. Tem fama ruim. Eu acho assim, o Hitler era um cara famoso, né? Eu posso citar 1000 malfeitores são famosos. Né? E eu não admiro eles por isso. Eu não tenho admiração, né, por essas pessoas. Não basta ser famoso, né? Não. Ser famoso é a pior métrica para você avaliar o avaliar não o é um valor, não é um item de avaliar alguma pessoa porque ela é conhecida. É o que ela fez na vida, qual o legado dela, o que ela está deixando para as pessoas. Essa é a forma de avaliar uma pessoa. Concordo. E, cara, assim, tu deixou uma parada, assim, pro mundo também, que, pô, eu queria saber o que você pensa sobre aquele CD de música que tu fez. Isso aí foi tão engraçado, porque isso aí foi um hobby meu, que, assim, eu adoro cantar, mas nada a ver. As pessoas maldosas já falaram, não quero. Pode ouvir, pode botar para quem quiser. Aquilo ainda, depois daquilo, fiz 2 anos de técnica vocal com o Wilson Gava, que é o treinador vocal dos caras da Globo. O cara é bom pra caramba. Fiz mais 2 anos para me aprimorar depois daquilo. E fiquei legal. Pra cantar, pra brincar. Não tem nada a ver. Aquilo eu fiz pros meus amigos, aquele CD. Mas era uma vontade Mas tua? quer ir lá no Spotify ver? Vai ver se eu tô desafinando uma nota daquele CD. Eu não desafino, porque as pessoas não aceitam o lado B de ninguém. É verdade. Igor, qual é teu lado B, Igor? O que você gosta de fazer? Eu gosto de jogar Dota, que é um joguinho de videogame. Tá, você gosta de jogar. Você é bom nesse troço? Eu sou ruim. Bom, mas você se esmera pra melhorar no que você está fazendo? Não muito. Bom, tudo bem, esse é um hobby teu. Mas as pessoas entendem o seguinte, só tem sucesso na vida quem vive uma vida extraordinária. Esse aqui é meu lado B, cara. Esse aqui é teu lado B, não. Mas isso aqui hoje é teu lado A, né? Porque isso é a tua profissão principal no momento. Hoje então, mas quando eu falo lado B é o seguinte, as pessoas, um sabe escrever, outro sabe cantar, o outro sabe dançar. Se você extravasa este lado, né? Vida extraordinária não é ter dinheiro e ser milionário. Vida extraordinária é fazer aquilo que você ama fazer. É o que te deixa feliz. Cada um tem sua definição, como eu já falei antes, da felicidade para ele. Então, assim, eu amava cantar no karaokê. Falei, pô, eu vou gravar um CD e vou dar para meus amigos, porque vai ficar legal. Se não ficar legal, eu jogo fora. É uma coisa divertida. E tô nem aí, porque eu não estou competindo com cantor profissional. Se bem que tem muito cantor profissional bem desafinado, no Brasil principalmente. Mas eu não estou falando isso. Eu estou falando que aquilo ali é um prazer que eu tive de desenvolver um projetinho, entrar no estúdio e gravar um CDzinho. Outro dia, eu até peço, eu gravei um dia uma música, se quiserem entrar no YouTube, depois vejam, com aquela cantora Ana, puta, o sobrenome dela, esqueci agora, mas ela Ana, meu Deus do céu, filha de um grande amigo meu. Mas enfim. O Jean vai encontrar ali com a gente. Hã? Ana? Não.
Não, Roberto Justus e Ana, não sei o que eu gravei com ela o You're Just Too Good To Be True, que é aquela música super famosa, um piano, eu e ela. Pois entre e vê a qualidade vocal dessa... Ela é profissional, ela é maravilhosa. Mas foi Filha de um grande amigo meu, Beto Raposo. Isso daí foi uma vontade tua e não foi ninguém te falando pra você gravar aquele CD. Ela me convidou. Não, o CD foi sozinho. Daí É. ela me convidou. Ana Clara, é isso. Ai, Ana, me desculpa, meu amor, que você é uma maravilhosa. Como é que eu esqueci? Ana, é a idade já, né? Começa a esquecer das coisas. Ana Clara e Roberto Justus. Depois vocês entram. Aí depois eu desafio vocês a dizerem se tá bom ou se tá ruim. Tá bom. Quando você sair daqui, depois você entra pra ver. Tá. Cara, mas é que assim, eu não tô comentando isso porque eu vi alguém sendo maldoso, não é nada disso não. É que só que é curioso que você é um empresário, tava lá no aprendiz, boladão, demitindo os outros. Vai não lá, sei o faz quê. uma música. E aí tu grava um CD. O CD. Um monte de Não, música peraí, outra bonitinha. coisa que eu vou te falar. Pra mim, o maior cantor do Brasil vivo, a maior voz do Brasil é Aguinaldo Rayol. Ninguém chegou, desculpa, nas tonalidades que ele chega, um autodidata, inclusive, ele nunca aprendeu nada com ninguém. Ele me convidou na gravação do CD, do DVD dele de 50 anos, também pode entrar aí no YouTube, 50 anos, DVD de Aguinaldo Rayol, eu entrei no Teatro Abril, para 1.500 pessoas ao vivo ali, gravando o CD, o DVD dele, cantando I've Got You Under My Skin de Frank Sinatra, com ele. Porra, fudido, cara. Porra! Por que ele me convidou? Porque ele acha que eu sou desafinado? Não, que eu pelo vou amor de estragar Deus. o DVD de 50 anos dele? Aí vocês analisam lá. Não pega só o CD, pega tudo isso que foram depois as coisas. Depois que eu fui aprendendo mais técnica, inclusive, fui fazendo, desenvolvendo. Olha o prazer que eu tive. Qual é o empresário brasileiro que foi convidado pelo maior cantor vivo do Brasil, cara maravilhoso, para cantar no DVD de 50 anos do cara. Os outros convidados eram todos artistas profissionais. O único amador era eu. Depois você entra também e confere. Tu sentiu uma vontadinha de perseguir esse sonho, cara? Zero. Não sei nem se era um Não, sonho zero, se tornar zero, cantor não, e tal. nada, é prazer, hobby puro. Como eu jogo tênis, eu sou um bom tenista para minha idade. Difícil ganhar de mim, eu vou atrás de todas as bolas, eu jogo bem, mas não quis. Aí você falar, se eu fosse jovem, pudesse escolher e ser um tenista top 10 do mundo e no circuito, seria um sonho maravilhoso. Eu abriria a mão de tudo que eu tenho de empresário, tudo que eu fiz, para ter sido um tenista. Mas quem ia garantir que eu ia poder ser top 10? Para você ficar lá atrás não ia ser legal. Mas enfim, esse seria um sonho maravilhoso. Se você perguntar se eu quisesse ser um cantor de sucesso na vida, nunca pensei, nem tenho nenhuma vontade disso. É só cantar para me divertir. A gente canta, a família canta, meus filhos cantam, a gente se diverte no karaokê, a gente se diverte pra caramba. Isso eu amo fazer. Até Mas hoje. É pura diversão, até hoje, pura diversão. Interessante. Pô, maneiro. É que assim, poucas pessoas... Pô, você realmente... Dizer que você é um cara de sorte eu não acho justo, porque... por toda a tua história e tudo mais. Mas você é um cara que conseguiu pôr no mundo as paradas que você queria, né? E, cara, talvez seja um pouco de sorte mesmo. Um amigo meu brinca comigo, você tem mais sorte que juízo, né? Porque você é muito louco, você vai à televisão, você se arrisca na frente das câmeras, você faz uma sala de reunião para milhões de pessoas ouvirem ali. Pensa bem, se eu falar uma besteira ali, eu não tenho como voltar atrás com meus aprendizes. Ou eu perco a moral com eles, ou eu perco a moral com o público, porque o que foi pro ar. Então, assim, é uma coisa complexa. E quanto maior o desafio, mais eu fico cutucado para fazer direito, entendeu? Então, assim, tem que ter sorte também, tem que ter estrela, né? Uma certa estrela de você saber mexer o seu tabuleiro de vida de um jeito que ele seja favorável a você. Vai eliminando os riscos onde você puder e vai fazendo a coisa que te faça melhor. Só tem sucesso quem ama o que faz. No dicionário, o amador no dicionário não é necessariamente aquele que não é profissional, é amador do que ele faz. Seja o amador do que você faz e não no que você faz. Se for amador no que você faz, você está perdido. Mas se você for amador do que você faz, você vai ser totalmente diferenciado dos outros. Você ama isso aqui que você falou que você passa mal nas suas férias. Por que você faz direito? Você me faz vir no lugar mais longe que eu já fui na minha vida sem passaporte. Mais longe do que isso aqui, só com passaporte eu consegui. Eu levei 1h22 para chegar aqui de carro. Porra, obrigado. Pelo amor de Deus. Mas por quê? Pelo teu sucesso, porque esse é um podcast que eu admiro, que eu acho legal. Espalhar opinião e a ideia é uma coisa muito importante nessa fase da minha vida. Eu não acho ruim, eu acho bom. Sou convidado para um monte, eu não aceito, muito raro, porque toma um puta tempo. Agora, se eu soubesse que você se esconde aqui... Mas se os dois presidentes, né, o ex-presidente e o atual vieram até aqui, quem sou eu para não vir, né?
Queria que mais pessoas pensassem assim, inclusive. Porra, mas obrigado, eu acho. E, porra, é verdade, assim, o lance de você... essa história que você tá me contando de como esse CD vem ao mundo é muito interessante mesmo, porque tem coisas na minha vida também que eu quero pôr no mundo e espero pô-las também. Não sei se são hobbies, mas são mais ideias malucas. Mas faça. Você, quando eu resolvi o CD, quer dizer, o que você faz? Você pega pessoas boas. Eu peguei o Afonso Nigro, que é um puta de um artista. Ele é um dos maiores. Hoje todas as festas de casamento, tudo ele que faz e tal. Pô, ele montou uma banda. A gente teve uma banda. Você não sabe nem da banda. Uma banda. Nós tínhamos banda com 12 elementos, com metais, com tudo que você quiser. E a gente fazia show. Eu fazia um show que era assim. A gente fazia os shows beneficentes, uma coisa assim. Eu nunca recebi um cachê. Porque não era a minha banda recebia. Entendeu? Que época da tua vida é isso? Isso faz... Na época do CD, um pouco depois desse CD. Tá. Eu tô falando de... 2009, 10, 12, 13, 12, 10 anos, Tá 9, 10 anos atrás. E aí eu cheguei a montar um produto que era muito interessante. Acabou não dando muito certo, mas a ideia era ótima. Era histórias e canções. Então eu contava uma história. Então eu falava assim, por exemplo, por que Frank Sinatra cantou My Way? Ele queria desistir da carreira, ele estava numa situação muito complexa, ele não queria mais fazer, tal. E aí o Paul Anka escreveu uma música, que pouca gente sabe, você conta essa história toda, não vou aqui contar agora aqui. E aí eu falo, bom, e aí surgiu And Now the End is Near. Aí eu comecei a cantar. A banda entrando e tal, a história com a... Então você tinha uma história que quase que era uma palestra cantante, entendeu? Que tinha uma história que mostrava alguma superação, alguma coisa. Então as músicas tinham tudo a ver. Foi muito divertido fazer aquilo. Tu acha que essa foi uma fase... Vou ser ousado. Essa foi a melhor fase da tua vida? Cara, eu não sei dizer. Assim, é muita coisa. Quando eu fiz TV, eu amei o que eu estava fazendo. Quando eu fiz música, que era um hobby, mas foi muita diversão. Trabalho, desafio. Para mim, a fase mais espetacular da minha vida foi o nascimento dos meus 5 filhos e a minha vida com eles. Essa é a coisa mais importante que eu tive. Eu tive 5 casamentos, mas eu tive filho com 4 mulheres. Todos se dão muito bem. Eu me dou muito bem com as minhas ex-mulheres, são muito minhas amigas. Eu sou super contra aquele princípio de cuspir no prato que comeu. Até nisso tu teve sucesso. Não é até nisso. Aqui faz esse tempo fica meio né, um entojo, um cara que fica falando que é bom. E não é que eu sou bom em tudo, não é isso, pelo amor de Deus. Tem um monte de defeitos, mas não é pouco. Mas você é um ser humano, eu imagino humano, que sim. Mas isso aqui, família é uma coisa tão importante, é uma base tão sólida na minha vida, é tão motivante em tudo que eu faço, que meus filhos são tudo para mim, tudo. E às vezes mulheres que são mães dos meus filhos vão ter meu respeito o resto da vida dela. Tudo que eu pude ajudar ela sempre, mesmo precisando separar dela, eu sempre fui. E somos muito amigos. E a minha atual mulher, não tenho nenhum problema com essa mulher. Ela é uma mulher super realizada, ela é jovem, mas ela tem uma cabeça muito madura. E a gente faz programa. A gente sai com a minha ex-mulher e o marido dela. A gente sai com a outra, a gente viaja com a outra ex-mulher, vai junto com a gente, não tem problema nenhum. Então são mães dos meus filhos. Então os meus filhos nunca sentiram aquela coisa. Eles são irmãos como se fosse verdadeiro de pai e mãe mesmo, entendeu? Então, assim, muito interessante, isso é fundamental. Então, você perguntar para mim, o princípio de tudo, a base, a solidez da história, da base da minha vida, é a minha família que eu constituí. E aí, a minha realização profissional vem logo em seguida, né, em busca, né, da história que eu quis, tudo que eu quis fazer direito e quis sempre ser muito bom naquilo que eu estou fazendo e ser determinado e buscar. E aí eu fui atrás. E aí, nos meus hobbies, eu fui fazer direito também, eu quis fazer. É uma saga da minha vida fazer direito às coisas. Onde eu não sei fazer direito, eu não me meto, entendeu? Se eu perceber que não dou jeito para aquilo, eu não dou jeito para um monte de coisa, eu não vou me meter naquilo. Eu sou um turista digital, por exemplo, eu não sou um expert nas coisas digitais. Eu tenho que aprender muito com as pessoas, né, na área digital, mas eu sou um curioso. Então eu consigo falar de igual para igual, mas eu vou aprender bastante. Meu filho Ricardo me ensina todo dia sobre alguma coisa diferente nesse mundo digital. Meus sócios da Wibix é a mesma coisa. Então, pessoas que estão ligadas nesse universo, eu brinco, eles são nativos digitais, são pessoas que nasceram nesse universo. Quando eu comecei a minha empresa, não tinha telefone celular, não tinha computador pessoal. Steve Jobs não tinha inventado ainda o Mac. Entendeu? Então a única coisa que tinha na época era aquele computador gigantesco numa sala ali que você mostrava rodando aquelas coisas, que era o mainframe gigante, né, do Big Blue, da IBM, aquelas coisas que tinha na época. Era isso, o resto... Era diferente trabalhar num ambiente como esse, né? E tu chegou a usar esse equipamento? Você tá brincando, eu venho com o início de carreira inteira, até surgiu o computador pessoal, foram uma década de trabalho ainda antes disso, né? Que loucura, cara. Caraca, como... Pois é, e aí a gente O mundo evoluiu mais nesses últimos 20 anos Sim. que nos 1000 anteriores.
É uma coisa louca o que andou essas últimas 2 décadas. Especialmente, assim, sim, o computador pessoal é uma grande revolução tecnológica, mas a internet transformou tudo de um jeito ainda mais rápido. Isso é enlouquecedor às vezes, né? O fato da gente estar conectado o tempo inteiro e podendo falar para o mundo o tempo inteiro e informação chegando o tempo inteiro, deve ser para quem não viveu, assim, porque eu vivi um pouquinho sem tudo isso, né? Eu fui ter um computador na minha... Eu fui, sei Você lá... tem 37 anos. Tenho 37 anos. Fui acessar a internet, sei lá, em 97, 98, e a partir dali, aquilo ali começou a fazer parte da minha vida. Mesmo que no começo era muito difícil, né? O lance da internet de escada, mas hoje, é aquilo que você falou, agora isso daqui na mão, a gente tem acesso a qualquer coisa. Tudo. Tá tudo ali. Isso é um computador pessoal hoje na nossa mão. É uma loucura. É uma loucura. Isso transforma tudo. Isso transforma todas as relações, negócios, transforma tudo. Se você quiser isso aqui, eleger um presidente da República. Exatamente. E por que que tu quis sair do teu primeiro filho, das empresas que você criou no começo? Engraçado, né? Quando eu criei minha primeira empresa em 81, na minha primeira agência, eu fiquei 17 anos sócio de uma pessoa que nós éramos antagônicos pra caramba. Numa sociedade, você tem que ser complementar. Nós éramos complementares, nós éramos muito diferentes. A complementaridade é a coisa mais importante que tem. Se você tem na tua equipe aqui 2 pessoas fazendo a mesma coisa, de uma delas você não precisa. Se você vai precisar de pessoas fazendo coisas diferentes. Aí junta tudo numa engrenagem e o negócio dá certo. Eu tinha um sócio que era complementar comigo, porque ele era totalmente diferente, mas ele tinha princípios e valores que não combinavam com os meus. Entendi. E eu aguentei isso 17 anos até o momento em que não dava mais. Eu preferi sair fora e ser livre para brilhar do meu próprio jeito. Em 1998, eu vendi minha parte para o cara. Nós éramos já entre as 10 maiores empresas. E em 4 anos, em 2002, eu já era líder de mercado sozinho. Foi o maior crescimento da história da propaganda brasileira. Nunca nenhuma empresa saiu do zero para líder de mercado em 4 anos. Do meu jeito. Alguma coisa eu estava fazendo certo. Sim. E o meu ex-sócio, infelizmente, até ele quebrou no mercado, ele acabou saindo do mercado. Não desejo mal de ninguém, nem que estava mais ligando para o que ele estava fazendo, não era problema mais meu. Uhum. Aí, na época, eu escrevi meus 2 livros, contei essa história dentro do meu primeiro livro, que o homem tem que escrever livro também, né? Eu escrevi 2. Construindo uma Vida, foi a minha biografia empresarial, e O Empreendedor, que são dicas de empreendedorismo. Já não tem mais no mercado, mas já esgotou faz muito tempo, mas foram 2 livros que eu amei escrever. Entendi. E aí tá bom, mas aí tu saiu do mercado de publicidade, você me falou, em 2017. Não, aí em 2017 eu saí. E aí entrei no mercado financeiro. Por que tu saiu do mercado de publicidade? Encheu o saco? Porque realmente, por alguns motivos. Primeiro, o mercado publicitário, quando eu entrei, olha que engraçado isso. Tinha 5 mídias. Você tinha rádio, televisão, jornal, outdoor e cinema. E revista. 6 mídias. Virou um negócio omni-mídia agora. Eu ganhava muito mais dinheiro fazendo menos do que virou com o mundo da internet, com as novas telas, com tudo que estava acontecendo. Eu senti que o mercado ia dar uma transformada violenta. Eu tinha um contrato com a multinacional, a empresa já estava vendida. Valores que eu considerava excelentes, porque eles fazem um valor, não vou complicar aqui para entender, é um coeficiente multiplicador do lucro médio da empresa em 10 anos. Uhum. Quanto deu de média, multiplica por tal coeficiente que você negociou, esse é o valor da empresa e eu recebo a minha parte. Se eu continuasse, eu sentia, era um feeling meu que o mercado ia cair. E caiu. É a maior sorte do mundo minha que eu saí. Eu vendi em 2015. É que eu fiquei até 17 a pedido dos sócios para ficar mais 2 anos de fade out para poder criar a minha sucessão. Tá. E entrou lá o Marcos Quintela, que foi o cara que eu criei no negócio e assumiu o negócio lá. E o negócio desandou, assim, o mercado publicitário mudou. Não é que desandou, está aí ainda, mas bem diferente do que era antes em termos de rentabilidade, uma série de aspectos. Hoje você trabalha mais e ganha menos. E eu já estava satisfeito, já 38 anos fazendo aquilo, eu estava louco para fazer outra coisa. Aquilo ali já era um jogo que você já jogou um monte de vezes, né? Eu joguei demais, já vi tudo, já não tinha mais novidade ali, entendeu? Não tinha mais desafio para mim. A curiosidade você tem que saber parar, né? Não é que nem jogador de futebol que é obrigado a parar porque fisicamente não aguenta mais. O empresário pode seguir. Eu falei, não dá mais, para mim chega, tá bom demais, realizei bem, um valor bacana, que me deu conforto e tranquilidade. E aí eu fui buscar negócios desta forma que eu já expliquei no começo da nossa entrevista, onde eu posso fazer esse trabalho estratégico sem ter que estar me desgastando no dia a dia. Em ramos que eu acho que são interessantíssimos. Sempre fui um grande investidor no mercado financeiro, sempre fui um investidor quase profissional. Eu queria ter minhas próprias empresas administrando meu próprio patrimônio e para outros clientes também.
E aí, esse lance que você está falando do mercado financeiro, significa que você tá ativo ali já faz muitos anos também, né? Eu estava ativo como investidor, não como profissional. Como investidor, tá. Como é que tu... uma das coisas que falam de maneira... o tempo inteiro, na verdade, é que você precisa tá variado ali teus investimentos, não pode estar tudo no mesmo lugar, não sei o que e tal. Imagino que tu faça algo semelhante também. Sem dúvida nenhuma. Eu acho que uma carteira de investimentos ela tem que ser variada. Você não pode botar todos os ovos na mesma cesta, porque não é tudo que anda ao mesmo tempo. Então, por exemplo, agora é o momento da renda fixa, porque o juro está 13,75. Né? A gente tem um fundo lá no nosso fundo que dá Selic, que dá CDI, mais 3% ao ano. Isso é um fundo de renda fixa com risco quase zero. Então, assim, CDI com mais 3% ao ano, é difícil o cara querer empreender, investir em empresas, você pode pegar com 16 e pouco. Vamos dizer, esse não é o ganho real, porque você tem que descontar a inflação. Mas mesmo descontando a inflação, vai te dar uns 7, 8 pontos de ganho real por ano, que é um espetáculo. Nominalmente, 16 e tantos %. Isso não vai durar muito. Né? Torcendo para não durar muito, porque para a economia melhorando, o juro vai cair. A inflação dominada, o juro vai cair. Então, a gente torce por um Brasil. Tivemos por um período um Brasil raríssimo, que foi aquele com juro de 2% e inflação baixíssima. Então, assim, era muito atrativo para investimento, né? Porque você não ia botar no mercado financeiro, você precisava investir em negócio. Fazia muito mais sentido você investir em negócios, né? Agora o dinheiro atrai dinheiro de fora, porque um dos juros mais altos do mercado, do mundo. Então, enfim, tudo tem prós e contras, né? Mas eu tinha vontade de atuar do outro lado do balcão, entendeu? E não só ser um investidor, mas ter um prestador de serviço nessa área. E aí me juntei com gente muito boa que toca isso de forma primorosa. E pronto, né? Cara, assim, eu espero chegar na tua idade assim com essa tranquilidade aí. Só falta 30 anos pra você. Falta 30 anos. Ainda vou ralar pra Mas cacete. você vai ter dificuldade, porque eu vi que você estava fumando esse troço eletrônico aí. Várias vezes você deu uma pitadinha nisso. Isso aí não é bom pra você, não. Tem muita coisa que eu faço que não é bom pra mim, cara. Por exemplo, eu não faço exercício, sabe? Mas eu não faz exercício, não tira férias, fuma cigarro eletrônico e bebe álcool, pelo jeito. Bebe uns negocinhos às vezes. Então, tudo moderadamente na vida, eu sempre falo isso. Tudo que é um extremo ou outro é ruim. Isso vale até para política. Tudo que é extrema direita é ruim, tudo que é extrema esquerda é ruim. Como é bom o equilíbrio, né? Eu não gosto nada de extremo, nada. Tudo que é extremo vai ser ruim na vida. A estatística fala que se você estiver sempre no meio da história, você vai ter o melhor dos mundos de tudo. Não precisa ser tão careta quanto eu e não precisa ser também como você. Também imagino que você não seja exagerado. Você não tem cara de ser um cara exagerado. Não tento não ser. Então, tudo que é moderado é aceitável. Né? Então, eu não sou aquele cara chato, nada. Mas tem que fazer moderadamente, porque aqui se faz, aqui se paga. Tudo que a gente coloca para dentro do nosso corpo, um dia o corpo vai nos cobrar. É verdade. Não, assim, eu vou parar. Minha filha pediu para eu parar, então eu vou Eu não estou isento de ter coisa. Eu recentemente tive uma coisinha aí, complicadinha, mas talvez fosse muito pior se eu não tivesse cuidado de minha vida toda, entendeu? Então, ninguém está isento, nós somos seres humanos, as coisas acontecem com a gente. Só que você pode retardar as coisas, você pode ter um físico até melhor para enfrentar os desafios. Então é importante, por isso que eu falo, eu recomendo os jovens, meus filhos, nenhum deles fuma, eles bebem socialmente, nenhum exagerado, nenhum deles usa droga, então eu fico muito feliz com isso, porque isso foi uma coisa que eu bati uma tecla muito importante para eles, para cuidarem da saúde deles, para eles poderem ter uma vida mais confortável, né? Importante mesmo. Cara, daqueles caras que passaram pelo Aprendiz, alguns passaram a trabalhar contigo, né? Sim. Toda a temporada, daquela primeira leva de temporadas que você fez, pelo menos ali, todos os campeões, todos os vencedores ali tinham oportunidade de trabalhar contigo, né? A Viviane Braffman, que é a ganhadora da primeira Aprendiz, está comigo até hoje. Nós montamos uma sociedade, chama RJ Educação. A gente fez um Master Business Network, que termina agora, na semana que vem, que é tipo uma mentoria para empresários. Lançamos agora um produto que chama O Aprendiz, que é conselhos, aprendendo com o aprendiz. Porque assim, a pessoa pode comprar esse curso, que eu, ela e o Walter Longo estamos dando, sobre aprendizados que nós tivemos dentro do aprendiz, que pode ser útil para a vida das pessoas. Foi muito legal. Está sendo lançado agora, está sendo vendido agora. E paga lá R$ 1.900 para um curso, você vai ver muita coisa que eu passo lá de informação, e eu, Walter e a Vivi, sobre os 10 principais aprendizados que nós tiramos de todas as temporadas do aprendiz. E ficou demais. Demais. É um curso gravado, e a pessoa compra e assiste, e vai ter um certificadozinho depois. Tem também alguma coisa no final, acho que a Vivi está colocando algumas coisas, tipo
vai sortear algumas pessoas para terem depois um encontro presencial comigo no final. Isso é uma coisa legal. Esse modelo de infoproduto, assim, tá bastante comum mesmo, assim. Tem muita gente fazendo, tem muita gente ruim fazendo também, mas tem uns caras legais que estão fazendo e estão sabendo capitalizar nisso daí. E de fato, assim, é aquilo que você falou, conhecimento, e eu concordo pra cacete. Seria injusto da tua parte se você não compartilhasse o que você sabe, cara. Então é importante isso aí. Isso mesmo. A coisa mais importante de ter nessa fase de vida é você fazer isso. Por isso que eu dou algumas palestras, eu faço umas coisas assim. Tu faz essas palestras? Eu cansei muito de fazer, então estou cobrando cada vez mais caro para não ir. Mas eu acabo fazendo. Porque sempre tem um cara que paga, né? Sempre tem. Aí eu vou. Não tem jeito. Não tô rasgando dinheiro não, viu, Igor? Imagina, ninguém rasga dinheiro, tem né? conta cara para pagar. Eu imagino o cartão de crédito do Roberto Justus, né? Deve ser uma loucura mesmo. Cara, só ela que ficou contigo até agora? Teve mais alguém que ficou por um longo período? Teve que ficaram nas empresas em que eu estava. Tem várias pessoas. A Marina, ganhadora, ficou muitos anos na agência, a ganhadora de 2009, né, do Aprendiz Universitário. Vários que participaram, e mesmo que não ganharam, nós contratamos muitas pessoas que passaram na Aprendiz e que trabalharam com a gente depois. É que eu saí das empresas, então eles ficaram, entendeu? Tu demitiu o cara no programa e acabou contratando ele? Contratando porque ele era muito bom. Não é porque ele foi demitido por alguma falha naquela prova ou naquela sala de reunião, mas o cara era muito bom. Então valia a pena. Legal. Maneiro, cara. Para mim era um celeiro de buscar talento. No né? fim das contas, para você era uma grande oportunidade, né, cara? Super. Porra, será que o Trump também se deu bem nesse sentido? Deve ter dado, né? Deve ter. Também é um empresário fudido. Se me perguntar, eu te falo sinceramente, eu não tenho nenhuma admiração por Donald Trump. Não gosto. Não gosto do estilo dele, não gosto eu acho ele fraco, numa série de aspectos. Esse era um que, quando fazia o debate lá com a Hillary Clinton, se repetia, tem pouco repertório. Ele é um cara bem limitado, na minha opinião. Um cara empresário de sucesso, quebrou várias vezes, depois renasceu de novo. Teve o mérito de chegar à presidência da República, então não dá para negar que ele foi competente. Mas não é um cara que eu tenho uma grande admiração, não. Entendi. E, você comentou rapidamente que gostaria de estar naqueles debates lá presidenciais. Você quis dizer para mediar, para... Não, para participar. Eu queria ter debatido com Luiz Inácio Lula da Silva, nosso atual presidente eleito. Eu adoraria ter debatido com ele. Ali ele ia ter... Não na condição de... Ou na condição de candidato? Na condição de se eu fosse um candidato, entendeu? O que eu falaria para ele, como que eu conduziria aquele debate, com todo respeito ao nosso presidente, para quem eu tentei, vocês sabem que até postei vídeo e tal, eu gostaria que tivesse continuado, com todas as restrições que eu tenho a ele também. Eu tenho restrições aos dois, né? Por motivos diferentes. Né? O ex-presidente Jair Bolsonaro, uma pessoa que eu tive o prazer de conhecer pessoalmente. Ex-presidente ano que vem. Esse ano ele futuro ex-presidente, nosso atual presidente. É uma pessoa séria e boa índole, gente boa, simples, só que esqueceu que foi eleito presidente de um país que é a segunda maior democracia do mundo, que tem 215 milhões de habitantes, que está entre a décima economia do mundo, e que faltou assumir em muitos momentos a liturgia do cargo. Entender o que esse cara, que exemplo que ele era para as pessoas. Independentemente das besteiras faladas no passado. Se eu fosse ele, eu teria dito para todo mundo: gente, eu me arrependo de muita besteira que eu já falei no passado. A gente vive, cresce e aprende. E eu proporia a harmonia para o meu país e não a divisão do meu país. Porque em termos de entrega de governo, com ministérios, com economia, com tudo, foi muito bom, teve muita coisa boa. Nós tivemos ganhos incríveis, só que ninguém ficou sabendo. Porque um presidente que bate na mídia há 4 anos, como o Trump bateu também, dificilmente se reelege. Você não tem que bater na mídia, você tem que fazer as pazes com a mídia. Você não vai perder personalidade por isso. Você não vai perder a sua autenticidade por isso. Tudo, Igor, depende da forma. Você não perde o conteúdo se você aprender a forma. Para de gritar, para de espernear, para de xingar. Você é o presidente da República, né? Você é um exemplo jovem. Ali que ele pecou. Porque a montagem do ministério foi maravilhosa, o não querer entrar no jogo. Ele quebrou um sistema difícil, corrupto, que nós vivíamos durante décadas nesse país, né? Com atitudes totalmente diferentes que os presidentes anteriores. Em relação a não tem negociata com esse presidente. Eu conheço alguns ministros pessoalmente, e ele não pode nem ouvir falar quando alguém quer fazer algum tipo de negociata lá. Ele não dá espaço para isso. É que nem a mulher bonita que quer ser cantada, se ela não te dá espaço, você não vai chegar. O presidente não dava espaço para esse tipo de coisa. Mas teve o toma lá da cá. Teve negociações que, se não
fizerem, não aprova nada. Aí o país não anda. Isso ele teve que fazer, que é, vamos dizer, beneficiar o reduto de um ou de outro deputado e tal, para poder, o partido e tal, para poder ajudar e poder aprovar seus projetos. Mas, no geral, nesse lado da decência, né, foi um governo que fez o que tinha que fazer. Aí faltou, então, o presidente assumir esse papel. Ele criou uma rejeição muito grande a ele mesmo. Se você analisar comigo, eu não ia falar tanto de política hoje, mas se você analisar comigo hoje, quem elegeu o presidente Jair Bolsonaro chama-se Luiz Inácio Lula da Silva. E o seu partido, principalmente o PT. A aversão era tão grande na época, tudo que foi feito por esse partido, que se você botasse essa batata frita candidato, ganhava. E nós tivemos o presidente batata frita lá. E o que acontece? O Jair Bolsonaro teve peito e coragem de assumir esse papel, que ninguém teve, e ele foi eleito. E depois, em 2022, quem elegeu Luiz Inácio Lula da Silva foi Jair Bolsonaro. Ele foi o maior cabo eleitoral que o Luiz Inácio Lula da Silva podia ter, com as atitudes dele, né, com a falta de jogo de cintura que um presidente tem que ter. Até que é uma falta de, assim, qualquer negócio, você tem o americano fala good guy, bad guy. O presidente da República não levanta uma placa escrita Globo lixo. Isso não é atitude de presidente. Se ele quer que alguém levante uma placa dessa porque ele não gosta da Rede Globo, põe outro cara para levantar a placa. Porque a placa era de um transeunte qualquer que estava no aeroporto esperando por ele. Você não faz isso. Então, assim, são certas atitudes que, na minha opinião, fizeram com que a gente perdesse. Eu digo porque eu não queria a volta do PT. Eu aceito, diferente de muitas pessoas que estão aí protestando, eu jamais vou protestar, porque considero a eleição legítima do jeito que foi. Não considero o jogo tão limpo. O TSE jogou um pouco a favor do outro candidato, mas não foi isso que tirou os 2 milhões de votos de diferença, até porque o presidente recuperou 4 milhões de votos. Ele mesmo, né? E é muito fogo amigo também, desnecessário, acabaram atrapalhando. E a gente vai ter que agora viver nessa incógnita. Porém, o que é bacana é que ele tem na mão 58 milhões de votos, apesar de que grande parte desses votos foram de pessoas que não querem o PT e não que apoiam ele, e tem aí uma oposição a ser feita para segurar aquele ímpeto petista de raiz que a gente não quer ver de volta. O Lula foi inteligente quando convidou Alckmin para ser vice, já mostrou um caminho menos esquerdista, né? E pelo que nós estamos vendo aí, se por acaso ele tiver essa serenidade de botar um ministério que não seja tão político, né, que seja um pouco mais técnico, ou então políticos que são, né, acima de qualquer suspeita, aí a gente vai ter eventualmente a torcida que nós temos é pelo Brasil, independente de quem é o presidente da República. O Brasil é maior do que esses indivíduos. Não pode personalizar tanto neles dois. Isso que é ruim, entendeu? Eu concordo muito. Eu gostaria muito que o Brasil tivesse projetos de país que independessem dessas pessoas. Concordo muito. Eles têm que ser a mola mestra que faz, o fio condutor que faz acontecer. Mas não pode cair tudo na persona dessas pessoas. É muita responsabilidade para eles. Nem são preparados para isso. Lula é um político experiente, mas não é um administrador nem um gestor. Entendeu? Então ele precisa ter gente em volta dele que sejam bons gestores. O Jair Bolsonaro era um político experiente também, 30 anos. Ele também nunca foi gestor de nada. Mas ele teve a inteligência de botar um ministro da Economia, que eu considero o melhor de todos da história do Brasil e um dos melhores do mundo, que é o Paulo Guedes. Colocou o ministro da Infraestrutura, o nosso futuro governador, que era um espetáculo de profissional. Colocou a ministra Tereza Cristina na Agricultura, colocou gente, até o Marcos Pontes na Ciência, um cara que tem um currículo invejável, gente decente, gente séria, gente trabalhadora. Isso mudou o resultado. Só que ninguém ficou sabendo, porque briga com a mídia, não anuncia, não fala, né? Ninguém... Como você cria um ambiente negativo, um círculo vicioso contra você mesmo, você não tem como quebrar essa bolha. Ela é toda negativa. Qualquer coisa que ele fizer está errado. Ninguém nunca vai reconhecer nada. É lamentável, né? Foi muito melhor do que falam, mas eu dou muita razão às pessoas que criaram um antagonismo ao presidente pelas atitudes dele mesmo. Foi ele mesmo que fez isso. Tinha uma casca de banana no outro lado da rua, ele ia lá e pisava. Desnecessariamente. Porque o bom governo que acabou sendo o resultado final do que foi feito, em termos de economia, em termos de auxílio aos mais necessitados, ele mostra esses números. Os números são muito bons. Marco do saneamento, transposição de São Francisco, independência do Banco Central, reforma da Previdência. Pô, uma série de coisas que aconteceram que mudaram o país. Privatização da Eletrobras. Sabe? Então, assim, um monte de coisa interessante, importante, que acabou sendo jogada fora por postura pessoal. Isso é uma pena. Se a postura pessoal fosse diferente, se ele se abrisse para todo mundo. Quero governar para todos. Não só para os bolsonaristas. Vou governar para todo mundo. O brasileiro, ele é o povo independente da ideologia, do que ele pensa.
Eu não vou desrespeitar a ideologia de esquerda só porque eu não concordo com ela. É um direito que o cara tem de ter a ideologia dele. É um direito que ele tem de pensar do jeito que ele quer. As pessoas ficam, porque é de esquerda, porque é de direita. Respeita. Entendeu? Então, é assim que tem que funcionar um país. Né? É um mix de pessoas tentando remar para o mesmo lado, cada um com as suas ideias, ok? Infelizmente Mas não é tá assim. todo mundo, idealmente, querendo a melhoria e o progresso do país, né? Idealmente. É o que deveria querer, né? É. É o que deveria querer. É. Agora é o seguinte, já foi. Vamos parar com essa loucura e vamos fazer esses caras que estão lá, faz uma oposição. Se tiver coisa errada, vai pra rua, não tem problema nenhum. Mas não deu nem tempo de ver se vai ter coisa errada. Não, o cara já nem estão na entrou, rua. porra. É. Querem questionar? Não dá pra questionar. Eu vi um cara, eu não sei se você é o tipo de pessoa que fica recebendo videozinho no WhatsApp de... Muito. Eu vi um cara pendurado na frente de um caminhão que ele... Eu vi também. O cara já estava na estrada, longe. Já não tá... Como é que esse cara voltou depois pro... Eu quero essa curiosidade. Como ele voltou pro protesto depois? A pé? Porra. Eu achei maravilhoso aquilo ali, cara. Débil mental, cara. Pelo amor de Deus. E outro que atropelou um monte de gente. Quer dizer, assim... Porra, isso eu não vi. Você não tem... Depois vai, veja. Tem um cara que atropela um monte, 2 em estado grave até. Nossa. Ele foi acuado ali, porque ele queria passar, não deixaram passar e atropelou umas 15 pessoas. Totalmente desnecessário para o Brasil isso nesse momento. Não vai voltar atrás. É. As instituições são fortes, elas têm que ser respeitadas. Eu fiquei super triste por um dia. Não porque eu fosse, já de novo, o grande admirador, né, do presidente. Para mim era a melhor opção de longe. Era o que tínhamos para o momento. Para mim, venceu a pior opção, entendeu? Voltou assim. Eu falo naquele meu vídeo uma coisa que eu acho muito importante. Exemplo. Nós colocamos na presidência da República alguém que realmente, cujo partido e cujas pessoas, comprovadamente, foram desonestos com o Brasil. Roubaram o Brasil. Então não é que, nós temos que respeitar as decisões jurídicas de um Supremo Tribunal Federal, sem dúvida nenhuma. Se teve vícios no julgamento e não foi justo o julgamento, ok, foi anulado por esse motivo. Que o juiz foi tendencioso, eu não considero tão assim, mas vamos aceitar que os juristas e os grandes membros do tribunal sabem o que estão falando. Ok, tá bom, então julga de novo. Não pode por causa da idade. Ok, mas não diga que foi inocentado. Foi anulado, ele não deve nada à justiça porque a justiça anulou o julgamento que foi considerado injusto, mas os atos que foram praticados, ninguém vai apagar. Os bilhões de reais que voltaram na real. Os outros todos, as delações que foram feitas por grandes empresários, os que estão inventando todas as histórias, tudo aconteceu debaixo do nariz dele, inclusive com a participação. Então, assim, é um exemplo ruim. Então eu posso fazer falcatrua que eu volto a ser presidente da República do meu país. Então, assim, eu até acho que, o cara na idade dele, ok, já pagou o preço, já ficou 500 dias preso, vai curtir a vida com a sua esposa e tal, mas vai me presidir de novo o meu país para quê? Eu não queria isso mais, entendeu? Podia até ser outro candidato do partido dele que não tivesse história suja. Não tem problema o partido, eu não estou preocupado com o partido, estou preocupado em que o Brasil ande para frente com as suas próprias pernas, de forma decente, com gente que possa dar bons exemplos. E não com gente que está voltando. Atrás do presidente, no dia do discurso, estava aquele deputado da cueca. Na foto, isso é um deboche com a gente. Ele foi pego com $100 mil na cueca dentro do aeroporto. Esse cara foi também inocentado lá, pagou, sei lá o que aconteceu, pagou pena, não pagou, não sei o que aconteceu com ele, mas ele está lá atrás do presidente. Quer dizer, então, é um deboche mostrando para a gente, olha, vai todas essas figuras que vocês tanto abominaram do que aconteceu, estão voltando. E ninguém fala nada, e a mídia não fala nada. Complexo, né? Cenário difícil esse que a gente está vivendo hoje. É complexo. Mas vamos ter que acreditar. Eu não vou fazer nada para atrapalhar o governo do meu país, e eu quero que o Lula seja muito feliz no governo, porque meu país vai andar para frente. Eu não preciso concordar com ele para isso. A democracia é para isso. Nem com ele, nem... Agora, vou torcer para ele botar a melhor equipe econômica. Falaram que o Meirelles pode entrar. Vou adorar se o Meirelles entrar. Eles estavam dizendo em botar um político na fazenda. Não, põe um técnico na fazenda. Político põe na Casa Civil. Esse que vai fazer articulação política. Então, assim, se ele conseguir um ministério bacana, tudo... Cara, eu juro, por tudo que eu fui contra, eu sou a favor do meu Brasil. Meu Brasil é muito maior que Lula, que PT, que Jair, que PL, que todo mundo. É meu país. É o futuro dos meus filhos, dos meus netos que está em jogo. Eu nunca vou torcer contra. Eu não consigo, é impossível. Nem vou protestar, porque não vai adiantar. Quando adiantar, eu vou protestar. Posso ir até para a rua, quando eu achar que tem coisa errada acontecendo.
vai ter minha voz contra, não tenha dúvida nenhuma. Eu vou estar bem atento como cidadão, como empresário, do que está sendo certo ou está errado na minha visão. Sim. Mas antes, eu não vou pré-julgar ninguém. Eu já fiz o meu protesto claramente, corajosamente, sobre o que eu acho da eleição de uma pessoa que tinha dívida com a gente moral, mas se isso foi, a maioria quis isso, se 60 milhões de pessoas quiseram dizer, ok, presidente, você vai ter outra chance, eu vou ser mais um que vou ter que dar outra chance para ele. O que eu vou fazer? Não está no meu alcance. Eu, como empresário, quero ver esse país dar certo. Eu preciso, não podemos perder mais uma década, como já perdemos no passado. Vou para as mensagens aqui. Vamos lá. O Rafael Barlatti manda aqui, ó. Roberto, boa noite. Você acha que temos uma elite econômica bem medíocre e burra? Pergunto porque rico de verdade no Brasil, quando vai para os Estados Unidos, conhece de cor e salteado onde ficam os outlets da Flórida, mas não sabem sequer onde fica o MoMA. Quem dirá saber o que é? Peraí que ele continua. Outro ponto que me enoja na direita empresarial brasileira é a demonização das universidades públicas com a narrativa que estão deterioradas e que a esquerda domina lá. Mas sequer se prestam a fazer como os grandes empresários americanos que patrocinam, financiam e investem em pesquisas anualmente. Como é o nome dele? É Rafael. Bom, eu discordo de que a elite brasileira seja isso que ele está descrevendo. Ele não tem esse... Rafael, desculpe, você devia se informar melhor. Até porque as boas universidades brasileiras foram, muitas delas, patrocinadas por grandes empresários, né? O próprio Paulo Guedes, nosso ministro, foi sócio lá do Cláudio Haddad, fizeram que virou INSPER depois, mas antes era IBMEC. Uhum. Assim, tem vários exemplos de grandes faculdades feitas por grandes empresários, dando um ensino de qualidade. É uma história para boi dormir o que ele está falando aí, na minha opinião, porque não é bem assim. E outra, por que vocês têm que demonizar tanto o empresário? O empresário é o grande aliado do povo, é o que dá emprego para essas pessoas. Vocês têm que botar uma estátua para o bom empresário, que recolhe os impostos. Quem paga mais imposto no Brasil são as empresas. Mas, claro que no volume, né, as pessoas acabam pagando, mas tem pouca gente que paga imposto no Brasil perto da população, né, da população economicamente ativa. Então o empresário paga o imposto, o empresário dá o emprego e você demoniza o empresário. Você diz que ele vai para outlet, não para o MoMA. Eu vou em outlet com a minha mulher para pegar mais barato quando posso, e a gente, quando está em Nova York, vai no MoMA, quando a gente está em Paris, a gente vai no Louvre, a gente vai visitar, a gente tem cultura, a gente tem informação, a gente tem interesse. Não tem nada a ver. Então não vou discutir um assunto desse, porque está na cara que esse tipo de discriminação é absurdo, não tem sentido, entendeu? Então, Rafael, você está demitido. O Paulo TZN manda aqui. Salve, salve, Igor e Roberto Justus. Justus, o que falta para você comprar o nosso querido São Paulo Futebol Clube? Acredita que a SAF salvaria o tricolor? Eu acho que as SAFs são uma grande jogada. Nossa empresa de private equity está envolvida numa SAF agora. Nós estamos comprando um time. Eu não posso revelar ainda porque estamos em NDA, que é o Porra, sigilo mas isso é contratual. muito interessante, cara. Infelizmente não é o meu São Paulo, que eu adoraria que fosse. Vai ser muito difícil para mim ter que torcer para outro time, mas não vai ser minha torcida, vai ser para dar certo como negócio. E, obviamente, vou querer... Graças a Deus não é em São Paulo, então não vai nem competir diretamente no campeonato regional. Tá. Eu sou fanático de futebol, né? Fanático, uma coisa que eles fizeram. São Paulino chato. Roxo. Fanático. Infelizmente, muito triste ultimamente, apesar de feliz no passado. Não, eu tô felizão. Você é palmeirense? Eu sou Flamengo. Ah, Flamengo. Flamengo tem que tirar o chapéu. Flamengo é um exemplo agora de, apesar de não ser uma SAF, mas é um exemplo de gestão, né? Eu tive a oportunidade de conversar com Bandeira. 1 bilhão e 100 milhões de reais de receita ano, mais ou menos, com uma margem de lucro muito boa. O que faz o círculo virtuoso acontecer? Você tem mais dinheiro, você contrata mais jogadores, você tem mais jogadores, você ganha mais títulos, tem mais títulos, você tem mais torcedor gasta mais, compra mais, faz mais, e aí não para. E é isso que tem que acontecer com esses times todos. Você vê o Cruzeiro com o Ronaldo, voltando para a Série A, fez uma campanha brilhante. Depois que o Ronaldo entrou lá, foi a SAF que salvou aquele time. Então, investimento, contratação. Então, isso é muito legal. Então, eu considero assim, eu não vou comprar o São Paulo, infelizmente, por enquanto, porque ele não está à venda. Mas se tivesse, eu montaria uma estrutura, como estamos montando, para comprar esse outro time que eu não posso revelar agora, que nós vamos... E é um time importante no Brasil também. Maneiro. E acho que a gente vai ajudar a crescer. Que maneiro, cara. Isso é muito maneiro, de verdade. Eu gosto. Um outro cara que a galera enche muito o saco dele para ele botar um dinheiro no São Paulo é o Abílio Diniz. Toda hora eu vejo os mas esse tem muito mais para botar do que eu. Se eu tivesse a grana do Abílio, eu juro que eu faria como fez o Paulo Nobre lá no Palmeiras, como fez a Leila. Eu juro que eu poria.
Eu emprestaria, ó, tá aqui, vocês me pagam um jurinho, nada, só para comprar jogador, ganhar título. Pô, é que eu não tenho a grana dele nem de longe. Mas os caras, o Abílio já veio aqui também e uma das perguntas foi essa, e os caras enchendo o saco. Pô, Abílio, bota dinheiro no São Paulo, bota dinheiro no São Paulo. Eu também falo, Abílio, bota dinheiro no São Paulo. Abílio, bota dinheiro no São Paulo. E tem uma mensagem de vídeo aí do Henrique. Roberto, você tinha que estar aí ontem conversando com o socialista, que na verdade é cientista político, e ele falou que, para o Igor, por exemplo, que ele não é um gerador de empregos, que na verdade é o Estado que providencia que ele consiga fazer tal coisa. E aí é uma afirmação de um cientista que atinge a vocês dois. Então, vocês se consideram geradores de emprego ou vocês vão refutar um cientista? Aqui eu não lembro se o Elias falou isso. Acho que ele não falou isso, né? Mas ok, uma questão interessante. Assim, eu acho que bom, na prática, assim, de forma empírica, eu crio empregos, eu acho. Né? Nós todos, né? E aí, se você parar para analisar, eu sempre falo assim, a frase que eu mais gosto é o mais Brasil, menos Brasília, né? Se o governo pudesse se ater a cuidar do social, da segurança pública, da saúde, da educação, esse tipo de coisa é importantíssimo que o governo faça esse papel. É fundamental. Agora, petróleo, empresa de energia, empresa de telefonia, estradas, obras de infraestrutura, isso é parceria público-privada ou investimento privado. Você sabe que o presidente Bolsonaro, mais uma vez elogiando o que eles fizeram lá com o Paulo Guedes, eles contrataram com o Tarcísio quase R$1 trilhão, quase 800 e poucos bilhões para os próximos anos de obras com iniciativa privada, sem investimento público. Isso é dinheiro que eles estão trazendo para esse... Isso é muito espetacular. Isso gera emprego, entendeu? Cabide de emprego, de incompetência de órgão público, onde o cara bate ponto e não serve para nada, onde é um indicado apadrinhado de um deputado, com todo respeito ao cientista político, tudo que o mundo não precisa. Se você olhar a quantidade de funcionários públicos da Casa Branca e do Palácio do Planalto, você vai ficar absolutamente... Nunca procurei saber. Depois dá uma olhada. Quantos funcionários trabalham na presidência da República do Brasil e quantos trabalham nos Estados Unidos, que é um país que tem apenas 21 trilhões de dólares de PIB, que é 10 vezes o PIB brasileiro. Mesmo que ele tiver mais gente, ele teria que ter 10 vezes mais pessoas. Então, assim, é uma vergonha o funcionário público no Brasil. A estabilidade que eles têm, esse bando de nomeações que satisfazem partidas. Então, esse jeito emaranhado, corrupto, ruim de gerar emprego. Isso não é emprego. Isso é cabide de emprego. Isso não é gente que está produzindo nada. Isso é gente que está levando o dinheiro nosso, que nós pagamos com os impostos. Os impostos tinham que se retornar a nós através de serviços bem feitos, através de serviços que a comunidade tanto precisa, de saúde, de primeiro mundo. Uma série de coisas que são super ruins no Brasil ainda, apesar do SUS ser um projeto incrível, né? A gente tem que respeitar o que ele é, apesar do negócio de vacinação no Brasil ser um exemplo para o mundo, mas ainda a gente deixa muito a desejar e podia fazer muito mais coisa. A educação, então, é uma vergonha. Então, a educação no Brasil, principalmente a educação básica, e isso é tudo num país. Pega a Coreia, como eles fizeram lá nas últimas décadas, o que aconteceu com a educação da Coreia, que virou exemplo do mundo, e por que eles viraram um player tão grande. A Coreia do Sul, deixar bem claro. Coreia do Norte, esse professor poderia defender o socialismo da Coreia do Norte. Né? Eu achei muito engraçado uma charge. Ele é um especialista, ele manja de China. Coreia do Norte nem tanto. Mas na Coreia eu vi uma brincadeira, meme no Brasil, coisa mais espetacular. Eu vi um memezinho com o Sung Yong-in, aquele ditador coreano, dizendo assim: tá vendo? Por que eu não acho que tem que ter mais de um candidato numa eleição? Só dá confusão. E lá não tem candidato, é ele mesmo se reelegendo o tempo todo. Brincadeiras à parte, então assim, eu vou ser sempre um defensor da livre iniciativa, da economia de mercado. Eu sempre, sabe, do mercado, eu sou liberal pra caramba em relação à economia, então eu sempre vou defender isso. E para mim o grande exemplo sempre vai ser os Estados Unidos, entendeu? Então, Estados Unidos, a energia, a telefonia, todas essas áreas são tudo elétrica, tudo é privatizado. Não tem nada na mão do governo. O governo, inclusive, contrata agências, empresas particulares para fazer a parte da saúde. Nos Estados Unidos, as agências de saúde americanas são contratadas pelo governo americano. Eu tenho um amigo meu americano que tem em 7 estados diferentes, tá rico pra caramba, que o governo americano contrata ele para ele prestar o serviço de saúde para a população. Então eles terceirizam tudo lá.
Para que ter essa máquina inchada, essa máquina que só gera problema de corrupção, só gera problema de ineficiência? É tudo que a gente não precisa. Mas, infelizmente, os socialistas defendem o Estado inchado, o Estado pesado, o Estado paternalista, o Estado que é ineficiente, mas que ajuda essas pessoas a ficarem ricas ou estarem à tona, ou, mesmo às vezes nem é por dinheiro, mas muitas vezes de forma absolutamente equivocada na minha visão. Eu tendo a concordar contigo nisso aí, mas eu vou confessar. É muito interessante a visão de mundo do Elias, que é de quem ele está falando, assim. E foi assim, foi eu imagino que ele seja uma pessoa muito preparada, né? Muito inteligente, não tenho dúvida entende, e pelo menos assim, ele não é esses caras que estão falando de uma parada que não manja, sabe? Então, que pelo menos esse assunto ele estudou profundamente e sabe como funciona a China e tudo mais, e imagina algumas coisas, como seria diferente aqui no Brasil. A China é um mix interessante, né? Eu sou contra essa coisa do partido, você vê agora, ele vai se perpetuar no poder por não sei quanto tempo. Quem elege é o próprio parlamento chinês, entendeu? Então o povo não tem direito democrático de escolher seus líderes, né? Eu acho tudo isso muito errado. Por outro lado, é um país capitalista na economia, no sentido de incentivo aos negócios. Então cresceu muito, né? Então, assim, é muito engraçado que a China tem só 2 tri a menos que os Estados Unidos, tem 19 tri de PIB contra 21 dos americanos. Então, é o único país que está ameaçando ser a maior economia do planeta, apesar de ter um partido comunista arcaico e fortíssimo, né, por trás do comando do país. Inclusive, assim, sobre isso, só para a gente finalizar, ele também dá umas razões históricas para as coisas acontecerem lá da forma que acontece, sabe? É bem interessante, é legal. Ele escreveu um livro foda, inclusive, bem conceituado pra caralho, que é aquele ali, ó, China, o socialismo do século XXI. É interessante. Bom, mas, Roberto, muito obrigado por vir aí trocar essa ideia comigo, já cara. Me liberou, é? Você me pediu, né? Não, acho que nós cobrimos bastante coisa, né? Sim. Foi Quem bem sabe numa interessante. próxima oportunidade. Não, eu adorei estar aqui. Você é um cara, não à toa que você está onde você está, porque você faz perguntas muito inteligentes, você pega, né, os assuntos, acho que falamos de tudo. Fiquei muito feliz de estar aqui participando. Eu tenho maior admiração pelo Flow Podcast. Obrigado. Fiz questão de vir mesmo nesse momento. Eu tinha acabado de fazer uma cirurgia, ainda estou me recuperando. Estou muito feliz de estar aqui. E espero ter saciado a curiosidade das pessoas em relação a vários assuntos. Espero que a gente não tenha decepcionado os seus grandes ouvintes aí, o grande número de ouvintes que você tem, que assistem esse podcast e ouvem esse podcast. E, cara, como é que te encontra nas redes sociais? Porque tem gente que só ouve a gente, é importante que a gente fale pra eles. Eu tô assim, o meu Instagram é Roberto L. Justus, né? E por lá que eu me comunico bastante, né? No meu Instagram, que mais? De resto, não vou dar meu telefone, não vou passar meu WhatsApp. E o curso que você tá fazendo? O curso sim. Aí a vida, minha sócia vai me matar. Porque nós estamos fazendo o aprendiz, essa história os aprendizados do aprendiz, que é muito legal. Os aprendizados do aprendiz é um nome. Não, o nome nem é esse. Tá. Mas provavelmente... Puxa, eu perdi uma oportunidade grande agora. Você tem aí, Mel? Tá, por favor. Mas não se preocupe que a gente coloca no comentário fixado, você que está ouvindo aí, é só dar uma olhada no comentário fixado aqui no vídeo do YouTube, que você encontra ali o link se você se interessar. E tem também as redes sociais do Roberto. Roberto, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado a vocês. De verdade. E quando quiser convidar de novo, só me avisa com umas 8 horas de antecedência para eu poder pegar o carro e ficar horas dentro do automóvel para chegar. Aqui o que é? Aqui é Vila Prudente, é isso? É. E eu venho lá do Morumbi, você imagina. É longe pra que cacete. Distância. Não, mas valeu cada segundo. Mas valeu quando a gente for marcar de novo, eu vou te avisar com bem mais tempo de antecedência, tá? Tá bom. Fica tranquilo. Eu terei o maior prazer. Tá, obrigado. Só para robertojustus.com.br, lá tem as informações. robertojustus.com.br tem as informações desse nosso curso do aprendiz. Tá bom. Boa, obrigado, querido. Você me ajudou bastante, porque aqui precisamos vender esse curso. Não, posso falar, não me faz. O RJ Educação não é dinheiro. Eu não faço por ganhar dinheiro, não tem. Eu faço porque eu quero distribuir realmente conhecimento. E esse curso está muito legal. As pessoas vão amar e está super acessível. Reclamaram muito que eu fiz dos empresários. E lá custava R$200 mil para o cara passar um ano comigo em 4 encontros presenciais, de 3 dias cada um. Os caras falaram, nem tem acesso. Pouca gente pode pagar um negócio desse. É um dinheiro muito grande. Aí fizemos agora de R$1.900. Agora comprem, né? Que é totalmente diferente, muito mais acessível. É um curso, claro. E vai ter ainda uma presença minha no final, sorteada para alguns participantes. Maneiro. Vai ser muito legal. Então, você que assistiu aí, muito obrigado. Segue o Roberto, dá uma olhada lá no site dele também, tá tudo aqui no comentário fixado. Aproveita, já segue aí o Jean também, se inscreve, dá o like aí no canal. E, muito obrigado pela moral aí ficar com a gente essa noite.
E entra no Discord, o Jean, você precisa me lembrar. Aí, ó, estamos querendo fortalecer o Discord, segundo o Jean. Entra no Discord, o Jean tá lá toda hora, ele vive no Discord, inclusive. Obrigado aí todo mundo e até amanhã. Até semana que vem, então. Um beijo pra vocês. Tchau.